Olá, seja bem-vindo à nossa live Coronavírus, como proteger quem você ama. Essa é uma iniciativa da Escola de Investidores, da Trend Investimentos, em parceria com o Instituto Moriguchi. Nós queremos agradecer primeiramente ao pessoal do Instituto Moriguchi por topar fazer essa live e trazer informação de qualidade relevante, né, sobre como nós podemos proteger aqueles que nós amamos. E esse vídeo aqui que eu estou fazendo ele é uma breve introdução à nossa live, que deve começar daqui a pouquinho, tá? Porque nós tivemos um problema técnico durante a gravação e o primeiro minuto, os primeiros 2 minutos foram perdidos nessa gravação da live ao vivo, tá? Então você vai começar a assistir a live, vai ouvir aí pequenos ruídos, mas isso passa logo logo e a informação realmente é muito relevante. Basta dar uma olhada nos comentários das pessoas que participaram, as pessoas agradecendo por ter acesso à informação de especialistas tão renomados, a ter acesso à informação de tanta qualidade, enfim, de pessoas que estão na linha de frente. Nesse primeiro 1 e 2 minutos aí que acabaram ficando de fora, eu fiz um agradecimento então ao pessoal do Instituto Moriguchi, fiz um agradecimento aos nossos parceiros que aderiram a essa causa, tanto o próprio Instituto quanto a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui do Rio Grande do Sul, a rede Intercity Hotéis, que também participou divulgando aí para seus clientes, né, milhões de clientes, enfim, que a rede atende todo ano. Nós temos a Inex, Inteligência, Estratégia e Ação, que é uma empresa de consultoria, parceira nossa também em alguns negócios. A Magnolia Partners, que também participou trazendo aí muitos de seus clientes, pessoas que são o nosso público-alvo, né, pessoas no grupo de risco e alguns investidores aí que estão preocupados em relação à saúde nesse momento, mais do que a questão econômica, vieram participar conosco. Ao Poa na Rua, que participou divulgando dentro do seu aplicativo a disponibilidade desse evento gratuito hoje, ao Senior Lab e também à Associação dos Aposentados da Prefeitura de Ribeirão Preto. Então, é com muito prazer, né, e muita honra que nós recebemos esses médicos tão renomados, especialistas na área de envelhecimento, qualidade de vida e longevidade, que estão na linha de frente combatendo o coronavírus, atendendo pacientes que estão passando por essa situação. E é isso, agora eu deixo vocês com a nossa live. Muito grande, né? Esse é o grande problema, então, do contágio, né? Perfeito. Inclusive, né, nesse momento em que nós falamos aqui, eu tenho pessoal no condomínio que está na área comum, né? Então, as pessoas acham que estão em isolamento por estarem dentro do condomínio. Isso. E, na verdade, né, me parece que o isolamento é realmente ficar em casa, né? Dentro da porta para dentro de casa. Rafael, eu queria falar sobre isso, então, assim, ó, exatamente porque as pessoas pensam que estão dentro do condomínio de edifício, né, estão isolados, entre aspas, e vão usar a academia, né, que todo mundo usa, e aí acabam contaminando a academia, porque, como o doutor João falou, esse vírus pode ficar vivo até por 3 a 5 dias numa superfície metálica ou de plástico. Tá? Ou seja, esses equipamentos que tem nas academias de condomínio difícil, muitas vezes tem lugar para pegar de plástico ou de metal, né? E uma pessoa que está contaminada, de repente, sem se lembrar, pode tossir ou até, mesmo sem tossindo, ter uma secreção que pega nesses locais, e aí o vírus fica ali, e quem vai usar depois vai se contaminar e assim por diante, e isso pode continuar por 3 ou 5, até 5 dias, né? Então, acho que uma coisa que a gente tem que aprender, não, tem que se lembrar que a gente tem que ser solidário. Tá? Acho que uma coisa muito importante pensar também nos outros, né? Não é só a gente que pode estar contaminado e que pode, eventualmente, estar transmitindo, assim, não ter sintomas e está transmitindo, né? Então, é importante a gente, nesse momento, ser solidário, pensar principalmente nos outros, sabendo que a gente pode estar potencialmente contaminado e evitar, então, usar essas áreas públicas, né? E isso é o isolamento, né? Ficar em casa e, mesmo em casa, fazer toda uma engenharia de higiene para que, se estiver contaminado, né, não contamina os outros. Então, acho que é um exercício de solidariedade, pensar nos outros. Eu sei que é duro ficar em casa, eu sei que é duro, né, a gente não usar a academia que a gente sempre usou todos os dias, tá? Mas acho que é uma questão de pensar no próximo, né, de ser solidário. Isso é um exercício que a gente vai ter que exercitar.
Perfeito. E pegando um gancho nessa colocação, né? Tem uma pergunta da Mariura Stella Claus aqui, que ela realmente pergunta sobre a transmissão e se ela precisar sair para a rua, né? Mesmo estando longe de outras pessoas, se ela pode ser contaminada. Olha, desculpe que eu estou falando muito, mas daqui a pouco eu paro de falar, tá? Assim, tem vários estudos, e são 3 componentes principais que ajudam a transmissão. E eu tive o privilégio, assim, de estar no Japão no mês de fevereiro, quando deu pico no Japão, e várias pesquisas foram feitas como parar com a transmissão, porque o Japão é uma ilha, né? São ilhas, e a contaminação podia ser realmente muito deletério para o país. Então, a primeira coisa é essa questão de pessoas, né? Se a gente está ao ar livre, tá? O risco de transmissão é muito pouco, desde que a gente fique uma distância cerca de 2 metros, tá? Porque no ar livre, né, o vento, né, dissipa. Quando a gente fala, a gente não consegue ver, mas a gente libera aerossol, ou seja, gotículas, microgotículas, tá? de saliva, e que pode conter o vírus. Essa é a razão da máscara, né? Essa é a razão da máscara. No Japão todo mundo usa, tá? Essa é a razão da máscara, que quem está contaminado usa e evita a infecção dos outros. E uma pesquisa muito interessante no Japão mostra que no ambiente fechado, numa sala de reunião, por exemplo, um restaurante fechado, se uma pessoa tosse, uma pessoa fala em voz alta e libera aerossol, esse aerossol pode ficar no ar durante até 3 minutos. Tá indo? Ali tá como se tivesse. E os primeiros casos de contaminação no Japão foram dentro de restaurantes, dentro de salas de reuniões, né? Que teve vários casos. Tinha um contaminado que tinha viajado, no caso especificamente para a China, tinha voltado e participou de reunião em sala fechada e acabou contaminando outros 7, 8. E um restaurante onde teve uma confraternização, no qual tinha um contaminado, acabou contaminando também várias outras pessoas. Isso porque estava num ambiente fechado, né? Sem ventilação, onde o aerossol fica no ar e a pessoa fica respirando, fica se contaminando. Então, respondendo a pergunta, se for na rua, tá? Na rua, ninguém pode estar na rua, tá? Em primeiro lugar, mas se for ao ar livre, tá? Mesmo assim, a recomendação é que a gente fique a 2 metros, porque os perdigotos maiores, essa saliva, né? Maior pode voar até a 2 metros, tá? Então, e aí vai ser pior. Mas dentro do ambiente fechado, esse aerossol pode ficar no ar até por 3 minutos, né? E outra coisa importante também, dentro dessa ideia, mesmo a livre, evitar aglomerações, tá? Evitar muita gente junto. Porque quando muita gente está junto, né, até o fluxo de ar fica prejudicado e se tiver um contaminado, pode acabar contaminando o outro. E, por fim, evitar, mesmo que esteja em casa, isso é um pouco difícil, mas falar muito próximo do outro, porque, como falei, falando próximo do outro, o risco de eu acabar contaminando o outro é bem maior. E certamente quem tiver com sintomas, usar máscara, que o Dr. João falou, que é super importante. Assim, só complementando, né, Rafael, é que a pergunta foi mais em relação ao ambiente externo, né? E uma outra coisa importante que a gente não pode deixar de salientar é que esse vírus ele fica na superfície. E essa superfície é todas elas, né? É metal, é no botão do elevador, é no trinque da porta. E outra coisa, ele fica no chão também. Então, é imperativo que se tire o sapato ao chegar em casa, né? Esse por isso que quando ela pergunta se o meio de contágio lá fora pode acontecer, claro que pode, né? Porque ele pode estar em qualquer superfície. Se for um local que não é muito arejado, como o Dr. Emílio falou, ele vai persistir ali por alguns dias. E se a gente passou por ali, pode ter pego esse vírus. Então, na entrada tem que ter todo um ritual ao chegar em casa, quem vem de fora. Eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não esquecendo que os sapatos precisam ficar fora de casa. Perfeito. E, Dr. João, então pegando, né, esse link aí, né, a gente está falando da prevenção, de como não trazer o vírus para casa, mas também tem aqui uma pergunta da Cristiane Stegleder, eu vou repassar essa pergunta para o senhor, sobre o andamento da produção de vacinas e remédios, né, que é uma preocupação das pessoas. Então, a gente está falando aqui sobre prevenção,
mas também existe uma pergunta, uma dúvida muito grande sobre combate, né? Então, como é que está hoje isso na comunidade científica? Como é que está a evolução disso, perspectivas? Então, acho que esse questionamento da Cristiane, ele é universal, né? Acho que o mundo todo está se perguntando isso, então a pergunta dela é ótima e é super pertinente. Na verdade, o que a gente tem, como algumas doenças que nós temos em medicina, o melhor tratamento atualmente é prevenir, né? É a prevenção, porque nós não podemos contar com medicamentos, pelo menos assim a curto prazo, parece que não, né? Por mais que se tenha várias notícias via WhatsApp, televisão e coisa e tal, a gente já sabe que a vacina vai levar de 6 a 18 meses. Aí as pessoas perguntam, mas por que tanto tempo, né? Porque elas precisam ser testadas, né, em laboratório, elas precisam ser testadas em humanos, e nenhum laboratório vai lançar um medicamento a curto prazo sem cumprir todos os protocolos, né, de testagem, porque vai que depois esses medicamentos tragam algum efeito colateral, isso é um problema enorme, como já ocorreu várias vezes em medicina nos últimos anos, que os medicamentos tiveram que ser retirados do mercado porque produziam efeitos colaterais porque não foram devidamente testados. Então, infelizmente, essa vacina a gente não pode contar, ela vai vir num mais curto prazo, seria 6 meses, quando possivelmente essa epidemia, essa pandemia já vai estar passando, né? Quanto a medicamentos, né? Esse é outro problema, porque assim, a gente tinha, nós tínhamos lá o H1N1, que é a influenza lá da gripe suína, nós dispunhamos na época do Tamiflu, né? Que era um antiviral que era bastante eficiente contra o H1N1, mas ele não funciona no coronavírus, então nós perdemos uma arma, né? Bom, aí a gente está sendo bombardeado aí com o uso da hidroxicloroquina, né, associado com a azitromicina, que essa questão da hidroxicloroquina provocou uma corrida às farmácias, o pessoal foi comprar e tudo. Eu acho que, como eu falei para vocês logo no início, toda falta de informação ela é ruim, é por isso que nós estamos aqui sentados hoje tentando passar essas informações, porque aí a orientação faz com que as pessoas consigam enfrentar melhor. Então, mas essas medicações, elas são todas experimentais ainda, né? Foram usados num paciente, ele melhorou, mas isso em medicina não tem valor, né? Uma pessoa não tem valor, nós temos que ter um protocolo todo de pesquisa que tem que ser seguidos, né? Vários grupos, os que usam, os que não usam, para ver se isso realmente é efetivo. Então, isso também leva um tempo, né? Nós temos pesquisas sendo feitas aqui no Brasil, até em Porto Alegre, mas isso tudo vai levar um tempinho. Então, não adianta a gente olhar no WhatsApp uma pessoa que diz, eu usei medicamento e eu melhorei. Isso não nos resolve, isso é mais ou menos como uma pessoa dizer para nós que tomou chá de Marcela e melhorou, né? Porque é uma pessoa, e como é um quadro viral, ele em geral, ele é autolimitado, quer dizer, ele vai melhorar por si só, desde que o paciente esteja bem. Então, a gente não sabe muito bem se foi um medicamento ou não. Então, a gente vai ter que esperar esses protocolos ficarem prontos. E, ali, outra coisa, ele não tem, né, a hidroxicloroquina não tem efeito nenhum como preventivo. Então, não adianta ter em casa, né? Eles são usados em pacientes, depois o doutor Emílio pode falar um pouquinho sobre as experiências lá do Hospital de Clínicas, mas eles são usados para pacientes graves. Aquela coisa assim, não tem mais o que fazer, né? Então, vamos usar isso aqui para ver se vai funcionar, né? E, claro, em alguns pacientes talvez tenha funcionado, quem sabe, tomara a Deus que sim, mas a gente vai ter que esperar esses resultados ficarem prontos para nós começarmos a ser autorizados a utilizar. Mas, de nada adianta nós termos este medicamento em casa, né? E ele vai ser sempre de uso hospitalar para pacientes mais graves, né? Porque ele não previne o coronavírus, né? Mesmo quando são quadros brandos, que as pessoas querem usar numa tentativa de que ele não vá se agravar, não é essa a indicação, né? Bom, aí, complementar, então, acho que isso aí a gente vai ter que esperar um pouco ainda, nós não temos... Aí existem alguns outros retrovirais, que se chamam, que são medicamentos utilizados no combate a vírus, né, que o pessoal usa muito em pacientes com AIDS, né, mas a mesma coisa, eles também estão, todos os protocolos, todos estão sendo ainda testados, nenhum desses aí se mostrou realmente efetivo
e que tem autorização para o uso no coronavírus, né? Aí as pessoas também perguntam muito agora, né? Agora nos últimos dias apareceram muito trabalhos mostrando que os italianos tinham deficiência de vitamina D, outros mostrando que existe uma deficiência disso ou daquilo. Então as pessoas também ficam impulsionadas a fazer o uso desses suplementos, né? Quando na verdade a gente também sabe que eles não têm exatamente nenhum efeito sobre prevenção nem sobre tratamento, né? Então creio que a gente não tem autorização ainda para indicar absolutamente nada, a não ser bons hábitos de vida, né? E como eu disse para vocês bem no início, para terminar, o melhor remédio ainda está sendo a prevenção. Perfeito. Muito obrigado, doutor João, pela contribuição aqui. E agora eu só quero fazer uma intervenção breve, né? Estou acompanhando aqui algumas perguntas ao vivo que o pessoal está fazendo lá no YouTube. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, espero que tenha resolvido. Quem estiver ouvindo, por favor, comenta aí se tá ok, tá boa a qualidade da transmissão, tá? E a princípio está resolvido, enfim, mas se não tiver, nos avise. E quanto a uma próxima pergunta que nós temos aqui, tá? Que vai para a doutora Berenice, é da Marta, tá? Da Marta Barreto, e ela gostaria de saber, né, dentro desse contexto, né, nós estamos falando em cuidados, o doutor Emílio já introduziu um pouco a questão dos cuidados para evitar a contaminação ali comunitária, né, o isolamento, enfim, que outros cuidados nós podemos ter para evitar e que cuidados nós podemos ter também caso haja algum caso de contaminação, né, para que isso não repercuta para o resto da família e também da comunidade que a gente vive. Isso, então, essa também é uma pergunta bastante importante. Nós já temos acompanhado casos de pacientes que têm ido nos visitar no consultório, que tinham casos suspeitos, bastante suspeitos, e que acabaram se confirmando depois. Então, assim como nós tivemos de ter um cuidado conosco e no consultório para que o ambiente não ficasse contaminado, também as pessoas, o resto da família precisa ter esses mesmos cuidados nas suas casas, né? Então, fora a questão mais óbvia, que parece mais gritante para nossos olhos, de higienização local, a gente pode dispor de álcool 70%, ou álcool gel também 70% para fazer a limpeza dos ambientes onde a pessoa esteve, né? Isso digo no consultório. Em caso, o que a gente precisa fazer? Essa pessoa também, na medida do possível, deve ficar mais isolada ainda dentro da sua casa. Então, se ela puder ficar ao longo de um tempo maior dentro do seu quarto, por exemplo, já ajuda bastante para evitar, como o também falou no início, essa questão dos perdigotos, das gotas de saliva que ficam sempre, a gente fica sempre eliminando enquanto conversa com as pessoas. Então, essa pessoa precisa, dentro da sua casa, estar num ambiente ainda mais restrito para diminuir o risco de contaminar outras pessoas. Então, é importante que ela, sempre que vai sair do quarto, vai ficar em áreas comuns, que ela também coloque a máscara para que ela não fique pingando gotas de saliva ao longo do ambiente como um todo. Então, esse ambiente onde a pessoa mora, onde a pessoa vive, precisa ser mais higienizado com mais frequência, seja com álcool gel, álcool 70%, ou mesmo hipoclorito ou água sanitária colocados diluídos na água para que a gente faça uma limpeza geral do ambiente. As outras pessoas, quando forem conversar com ele, também é bem importante que coloquem a máscara dele no Instituto de tentarem se proteger um pouco mais, né? A questão de usar luvas, ela nesse ambiente, ela é um pouco controversa, a não ser que a gente fosse ajudar a pessoa realmente a fazer algum tipo de higiene mais específica. Então, a gente usa a luva nesse momento, tira, põe a luva fora, depois lava as mãos. É importante as pessoas sempre terem essa noção de que usar a luva não tem uma proteção universal todo o tempo que a gente estiver usando, porque a gente pode começar com a falsa sensação de segurança e ficar contaminando várias coisas que a gente tocou depois de ter tocado com as luvas, né? Então, a luva deve ser usada para aquele procedimento em especial, e a gente imediatamente tira, coloca no lixo e lava as mãos. Que a luva só protege momentaneamente naquele procedimento, né, com a luva contaminando vários outros lugares onde a gente acaba encostando. Então, a luva dá uma falsa impressão. Esses dias eu até vi um comentário de pessoas na internet, ou nas redes sociais, dizendo que nos supermercados, os funcionários não estavam usando luvas. Como que poderiam não usar luvas nos supermercados? Eu acho, na verdade, bom que eles não usem, porque se eles usassem, eles também teriam essa falsa impressão de que estão limpos, de que estão higienizados, né? E daí a gente fica encostando em todas as coisas e a gente está contaminando tudo do mesmo jeito como se estivesse sem luvas. Então, é importante que as pessoas, que a gente não use tanto as luvas, use o menos possível e tenha mais realmente o hábito de lavar as mãos com água e sabão regularmente. Isso é muito mais seguro
e muito mais protetor do que a falsa ideia de que as luvas estão nos isolando de fontes de contaminação, né? Então a gente acaba contaminando o ambiente inteiro, depois a gente tira a luva e posta ali e pronto, perdeu-se a falsa impressão de segurança. Então essa questão de isolamento dentro da casa é bem importante, está mais isolado ainda dentro da casa, né? Depois, é claro, não compartilhar de forma nenhuma objetos, né, como garfo, copo, chimarrão, né? Agora a gente está brincando com essa época do chimarrão aqui para nós é uma coisa até estranha, a gente não poder fazer um chimarrão em casa, não pode, só cada um tem que tomar o seu, não podemos mais compartilhar chimarrão temporariamente. Isso é uma coisa também bem importante, quando a gente fica compartilhando saliva na bomba do chimarrão, né? Então, todas as coisas que a gente faz em casa devem ser feitas também à parte, sempre bastante higienizadas com água e sabão nesses intervalos, né? Eu acho que essas são as coisas mais importantes mesmo. Fora as coisas que nós temos que já ter, em geral, como nossos colegas já comentaram, para todo mundo. Os cuidados ao entrar e sair de casa, principalmente, né, ao voltar para casa, depois que a gente sai para fazer alguma coisa, né? E a pessoa que, teoricamente, nós todos somos potenciais pessoas com risco de estarmos já contaminados, termos tido respostas muito sutis e podemos nos considerar potencial infectantes dos outros. O Dr. Ivan comentou, quando a gente pensa em sociedade, em comunidade, a gente tem que se considerar contaminado para diminuir o risco de contaminar pessoas frágeis, que tenham daí, sim, casos mais graves e com risco de letalidade maior. Então, se a gente se considerar contaminado, quando eu for ao supermercado, mesmo eu agora que estou sem nenhum sintoma, eu tenho que manter a distância das pessoas que estão por perto, eu tenho que realmente fazer visitas curtas para que eu vá lá, pegue realmente o que eu preciso, guarde e tente pagar com o cartão de crédito, também pela questão de facilidade de limpeza, já que o dinheiro, por ser papel, a gente não pode limpar, né? Então, usar meios que sejam menos contaminantes ou mais fáceis de serem limpos, e venho para casa, armazeno as minhas coisas, depois a gente vai comentar especificamente sobre isso, e tento também me preservar, e a questão de eu estar preservado, fazer um isolamento meu em casa, tem a ver com eu me considerar contaminada e eu não querer contaminar a comunidade ao meu redor, né? Porque eu, enquanto pessoa mais saudável, posso colocar os outros em risco ao meu redor. Por Emílio? Berenice, aproveitando a deixa, tá? Eu acho que essa questão de higiene é fundamental nessa fase, super importante. Eu queria só dar um depoimento, né? Certamente todos sabem que uma das coisas mais importantes é lavar as mãos bem, sempre, várias vezes por dia, sempre que tocar em superfície desconhecida, quando chegar em casa, principalmente. E exatamente para não contaminar as pessoas queridas, que é o título do nosso live, né? Como proteger as pessoas queridas que nós nos amamos, né? Eu, né, como a Berenice, o Dr. João, a Neide, nós trabalhamos em instituições de saúde, hospitais, né? E atendemos pessoas que eventualmente venham com sintomas sugestivos, até pessoas que têm a infecção. Então, nós somos potencialmente contaminados, apesar de a gente se cuidar tudo, né? Então, a primeira coisa, né, nós temos que sempre ter um hábito de higiene muito mais cuidadoso, muito mais importante e frequente do que usualmente, né? O que a Berenice falou é bem verdade, queremos proteger quem amamos que está em casa, né? Então, assim, por exemplo, eu moro com a família, né, numa cobertura, né? E eu estou morando no segundo andar. A minha família mora no primeiro andar, então entrada independente, e quem tem entrada de serviço, acho que também está fazendo isso dos médicos, né? Chego em casa pela entrada de serviço, né? Na entrada já tem um capacho, né? Que eu boto álcool 70% quando chego, porque o vírus pode estar no chão, tá? E a gente não quer trazer o vírus para casa. Então, eu já acrescento um pouco de álcool 70 nesse capacho e dou uma limpeza no sapato e já tiro o sapato dali na entrada, o sapato fica fora, né? Entro, pulo para dentro de casa de meia, tá? E aí, logo na entrada, tem uma cesta de roupa suja, eu tiro tudo que estava usando no hospital, na rua, né? No hospital principalmente, boto tudo ali dentro e vou direto para o banho, tá? E, assim, banho, lava bem o cabelo, porque vírus pode no cabelo, né? Então, lava bem, né? O cabelo, o pescoço, todas as áreas expostas, né?
Aí depois de tomar do banho, né, e também essa toalha que usei no banho entra junto para essa roupa suja que é só minha, né? Aí boto roupa completamente nova, né, desde roupa de baixo até, né, roupa comum, tá? E aí sim, né, que eu desço para o andar da família, tá? Porque eu quero proteger quem eu amo, que é minha família, né? Eu não quero levar vírus para esse pessoal, né? E, claro, né, apesar de que eu não estou com sintoma gripal, não estou tossindo, não estou com coriza, não estou com dor de garganta, nós temos tido um hábito cuidar para ficar um pouco distante, porque eventualmente posso estar contaminado, né? Eu já sou velho, já sou idoso, né? Mas posso ser assintomático, né? Então, a gente tem tido esse cuidado, né? E então, assim, essa questão de ter hábito de higiene mais cuidadoso nessa época, nesse período, né? Principalmente quem potencialmente pode estar contaminado. E hoje em dia, como infelizmente nós temos multiplicação muito grande de casos, inclusive aqui em Porto Alegre, a gente não sabe se quem teve no supermercado, quem pegou o carrinho de supermercado antes da gente, ou quem pegou, de repente, um objeto na prateleira e depois botou de volta, estava contaminado. Então, eu recomendo, né, isso eu recomendo para minha família, que sempre que volto da rua, né, do supermercado, né, higienizar as mãos com sabão e também com álcool gel. Por exemplo, quando pega o supermercado, o carrinho, bota, né, antes de pegar na maçaneta do carro, limpar as mãos com álcool gel, aí sim pegar na maçaneta do carro, botar tudo no porta-malas e quando chegar em casa tira tudo, mas assim dá uma limpeza geral nas coisas porque a gente não sabe que pode estar contaminado. Então são pequenos hábitos que a gente vai criando para a gente poder proteger a nós mesmos e as pessoas que nós amamos, né, para que a gente não leve o vírus para casa e que as pessoas queridas da gente também não peguem esse vírus. Eu queria só dar uma observação, porque eu acho que é importante, quando nós falamos aqui álcool gel e lavar as mãos, que as pessoas tenham uma ideia de por que isso é importante, né? Porque, assim, parece que isso são coisas tão mecânicas, né? Mas o que acontece, assim, o lavar as mãos, né, com sabão ou com detergente, o que seja, ele destrói o vírus, né? Ele é sensível e ele destrói. Assim como o álcool gel, 70%, ele também destrói o vírus, né? E aí vem a questão, assim, ó, ele é um inimigo invisível, né? Então as coisas nos parecem assim muito sem perigo nenhum, né? Por exemplo, botar a mão numa maçaneta, botar a mão no que seja, no carrinho do supermercado, ele não está em forma de sujeira, né? Ele não vem em forma de sujeira, ele não tem cor, ele não tem consistência, ele é invisível. Essa é a questão, por isso que a gente precisa ter sempre em mente que a chance dele estar nas nossas mãos é muito grande, mesmo sem ver absolutamente nada, né? E a forma que a gente tem de destruí-lo é lavando as mãos com sabão e álcool gel. Perfeito, doutor João. E aproveitando esse gancho aqui, né? Eu sou leigo aqui no assunto, né? Mas realmente eu tenho pelo no rosto, né? Eu uso barba, então eu tenho higienizado bastante a minha barba para evitar a retenção de alguma partícula aqui. E outra coisa é importante, Rafael, desculpa, tá, mas é importante, falaste uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: esse vírus penetra principalmente pelo nariz. E aí o pessoal que tem bigode, né, que tem barba, não pode esquecer que se o vírus estiver ali, a chance dele entrar pelo nariz é muito grande, do que alguém que não o tenha, né? Então, eu diria que isso talvez seja um benefício das mulheres, né? Elas não têm bigode. Mas realmente, assim, é importante isso, né? Porque se a pessoa não tiver uma higiene adequada na barba ou no bigode, isso pode ser realmente uma alavanca para a contaminação via nasal, né? Isso, e aí, aproveitando, né, um outro exemplo também que o doutor Emílio falou do carrinho do supermercado, né? Um supermercado aqui perto de casa já tem uma pessoa passando álcool em gel na barra do carrinho, né, antes da gente pegar, o que é muito bom.
E também eu queria aproveitar, né, já que a gente botou o supermercado em pauta, o supermercado me lembra a alimentação, e nós temos uma pergunta aqui, que eu acho que é muito apropriada para a doutora Neide, que é sobre como evitar, doutora Neide, a contaminação pela alimentação que vem do supermercado, ou vem da teleentrega, né, que passa por muitas mãos, enfim. A senhora poderia nos contemplar com essa resposta, por favor? Certo, Rafael. Eu acho, até eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação, a importância da alimentação nessa fase, né? Porque a gente precisa se alimentar muito bem, equilibrado, com todos os nutrientes, né? Algumas vitaminas importantes, como a vitamina C, que a gente tem que suplementar todo dia, né, com alimento, né? Sempre ingerir pelo menos 2 frutas, como a laranja, né, o kiwi. Então, a gente tem que manter essa alimentação equilibrada, como a gente já conhece, né, pelos estudos. A gente não tem um alimento que que diga assim, ó, vai matar o vírus, né? A gente não tem isso ainda, nós não temos pesquisa. Então, nós temos que continuar com essa alimentação equilibrada, né, variada, o prato bem colorido, aí a gente vai conseguir ter todos os nutrientes que realmente vão nos dar uma boa resposta imunológica de prevenção. Em relação aos alimentos, né, que vem no mercado, a higiene é muito importante. Então, vai ao mercado, quando se recebe uma mercadoria, né, a pedido, né, entrega, a gente tem que higienizar muito bem, né, usando assim o hipoclorídrio de sódio, tá, que é uma colher de sopa para 1 litro de água, né, digamos assim, higienizar principalmente assim as verduras, as frutas, deixar 15 minutos, né. Então isso é muito importante. Isso vai fazer ajuda muito a prevenção, porque a manipulação que está no mercado está também quem produz o alimento, né? A gente não sabe como estão fazendo. A gente acha que todo mundo faz, né? Tem um bom cuidado, está seguindo as orientações, mas a gente tem que se precaver muito, porque a alimentação é o nosso básico, né? Todo mundo precisa se alimentar, né? Então é importante assim que as frutas folhosas a gente deixe 15 minutinhos, né? Nessa solução de uma colher de sopa para 1 litro de água. Também é importante assim que se limpe todos os utensílios na cozinha, tá? Lavar bem assim, com água e sabão, deixar 15 minutos na água fervente, né? Também pode ser limpo com essa solução, tá? De uma colher para 15 minutos em água. E também pode ser passado também o álcool 70% em talheres, né? Para poder ajudar nessa questão. Mas é muito importante que a gente mantenha essa alimentação muito equilibrada e higienizada. Doutora, e onde é que, para quem não está acostumado a usar hipoclorito, enfim, como higienizador para as verduras, né, leguminosas, onde é que a gente encontra isso? A gente encontra no mercado e nas farmácias, né? Nas farmácias. Isso. Tá bem. Então tá. Hoje o dia a dia, né? A gente atende muitos pacientes, até pelo pesquisa, telefone. Então eles querem muito um alimento mágico. Não existe, né? Existe um equilíbrio. É isso que vai ajudar a nossa imunidade, né? O aumento da nossa imunidade. Então manter um equilíbrio assim nessa alimentação. Eu Perfeito. acho assim, ó, só complementando um pouquinho a Neide, eu trabalho muito com a questão de nutrição também. Eu acho que a gente precisa ter essa ideia muito clara na cabeça da gente. Eu nunca esqueço que eu escutei uma vez um ministro nosso da saúde falando, que foi o doutor Adib Jatene, que vitamina não se compra na farmácia, e sim na quitanda, né? Até porque a gente sabe que o doutor Emílio pode me complementar depois, que muitas vezes esses uso abusivo de vitamina e polivitamínicos, às vezes pode ser até mais nocivo do que ajudar, não é? Acho que isso é importante, João. Obrigado pela deixa aí. Tem vários estudos, inclusive já fizemos publicação sobre isso, que o uso indiscriminado de suplementos polivitamínicos pode até aumentar o risco de várias doenças, né? Não somente cardiovascular do coração e câncer também, mas também de infecções, tá? Então, nós temos que cuidar. Vários pacientes têm perguntado
doutor, não tem uma pílula para aumentar a imunidade, para melhorar a nossa imunidade, para não pegar esse vírus? Não tem, né? O que nós temos, o único procedimento, vamos dizer assim, que está provado que funciona contra esse vírus é o isolamento social, tá? Isso que funciona. Agora, não tem nenhuma pílula mágica, né, que vai nos proteger. E essa questão de suplementação polivitamínica pode ser até ruim. Então, vamos cuidar, vamos ouvir os nossos médicos, cada um deve ter seu médico, né? Perguntar o que é necessário, mas começar a buscar soluções mágicas, por enquanto, não existe. Como o doutor João já falou, não tem nenhum medicamento comprovado que funcione, tem alguns em fase experimental. Inclusive, esses medicamentos só estão sendo usados para pacientes graves dentro de hospitais, dentro de protocolos bem específicos, né? Então, vamos cuidar, porque não tem nenhum remédio que a gente possa usar em casa para prevenir. Tá? Doutor Emílio, Sim. Posso aproveitar essa sua linha de raciocínio para lhe fazer uma pergunta, já que o senhor tocou no assunto do remédio, né? E foi citado no início aqui a cloroquina, a cloroquina como um medicamento que está sendo experimentado. Qual é o posicionamento em relação à cloroquina? Porque tem gente indo, nós temos relatos aí de pessoas indo à farmácia, né, esgotando estoques de cloroquina na farmácia. Isso funciona? Serve para alguma coisa? Como é que as pessoas devem entender esse remédio, né, dentro do contexto delas? Ô, Rafael, quer me deixar numa situação difícil, né? Mas tá bom, eu vou responder. Tá bom? Assim, como eu já falei, tá? Não tem nenhum remédio comprovado que funciona, tá? No caso de H1N1, nós tivemos o Tamiflu, que salvou muita gente, continua salvando muita gente, né? Ainda, nós não temos, tá? Tem vários protocolos em andamento, cloroquina, hidroxicloroquina, alguns coquetéis antivirais que é usado para AIDS, né? Têm sido testados e têm tido alguns resultados bem esperançosos, né? Mas, por enquanto, esses medicamentos, esses protocolos estão sendo realizados somente, né, em hospitais para casos graves, dentro de protocolos bem, criteriosamente, assim, bem elaborados, tá? E não é nada para usar em casa ainda, tá? Não tem nada provado que funcione em casa. Então, esses medicamentos, né, ainda estritamente ainda na área de dentro do hospital para pacientes graves. Inclusive o Ministério da Saúde, acho que anteontem, deram alguma nota sobre isso, né? Então, por favor, pessoal, não é para usar em casa, tá? Deixe reservado para as pessoas que precisam desse tipo de remédio, para doenças reumáticas e outras doenças que precisam desse remédio. E né, essas pesquisas estão em andamento. Eu espero que em pouco tempo, alguns meses, espero, ter boas respostas, tá? E deixem os nossos intensivistas usarem dentro desses protocolos para pacientes graves, para ajudar as pessoas. E por isso, por favor, pessoal, não fiquem comprando para não faltar para quem precisa, tá? É aquela questão de solidariedade. Nós vivemos num mundo único, no planeta Terra, e os recursos são limitados, né? Vamos ser solidários, né? Vamos ser solidários e vamos vencer esse vírus juntos, tá bem? Então, não fiquem buscando uma pílula mágica que vai salvar todo mundo. Rafael, qual é o risco? Rafael, só um pouquinho. Exatamente, eu ia falar sobre isso, né? Que além de a hidroxicloroquina ou cloroquina não ter nenhum efeito comprovado até o momento, ainda existe o risco, né, de que as pessoas não sabem, mas em muitas emergências estão aparecendo arritmias muito severas, né? Arritmias ventriculares que podem matar, induzidas pelo uso da hidroxicloroquina. Fora outros efeitos, os outros efeitos colaterais são mais assim de longo prazo, né? Tipo atingir a retina e coisa e tal, longo prazo que eu digo de um uso mais prolongado, mas num uso de curto prazo, que como as pessoas estão pensando que seria uma saída, ele pode provocar arritmias graves, né? Então, assim, por favor, não usem, né? Não usem sem consultar um médico e ter uma indicação realmente que seja ela que, em geral, é de uso hospitalar. Não é um remedinho qualquer, né, não, doutor? Com certeza não. Com certeza Perfeito. não. Perfeito. Nós recebemos uma pergunta aqui ao vivo do Lucas Moraes. Eu acho que é uma pergunta bem interessante. A doutora Berenice estava falando sobre EPIs, né, uso de luvas, etc.
E o Lucas ele pergunta aqui sobre o uso de máscara. Qual seria a finalidade real para a prevenção da pessoa que não atesta positivo para o vírus, ou é para os que possuem positivo para o vírus não contaminarem os demais? As duas coisas, independendo da situação que a gente for usar. A primeira indicação, é claro, é a daquele paciente que já tem diagnóstico, tem alguns sintomas suspeitos, de usar para evitar que esse espelho de gotas de saliva se espalhe mais ainda e ele contamine com mais facilidade outras pessoas. Então, a pessoa que já tem diagnóstico, ou tem um quadro clínico bastante suspeito, ela tem obrigação social, inclusive, de usar para diminuir um pouco a transmissibilidade para outras pessoas que sejam próximas. Fora isso, se a gente for considerar, por exemplo, a gente pode falar de uma situação bem pontual e bem importante, que são as clínicas geriátricas, as instituições de longa permanência para idosos. Lá são lugares onde tem várias pessoas morando, né? Um ambiente onde moram várias pessoas compartilhando o mesmo local, geralmente, as mesmas salas, os mesmos quartos, às vezes, e que são pessoas já em condições bastante frágeis, pela idade, por outras doenças que elas tenham, que é por essa razão que elas estão numa clínica especializada. Essas pessoas são muito frágeis. Então, sempre que nós precisamos trabalhar com essas pessoas, seja o técnico de enfermagem, seja a enfermeira, seja o médico, qualquer pessoa que esteja em contato com eles, precisa tomar muitos cuidados para que eu, ainda que assintomática, não corra o risco de transmitir por uma pessoa muito frágil, muito vulnerável à doença. Então, nesse momento, eu preciso usar a máscara e eu preciso me proteger de todas as formas, cuidar com relação aos cabelos, com relação à roupa, com relação, claro, com as mãos principalmente, mas eu preciso me proteger muito no intuito de proteger aquela pessoa muito frágil, né? Então, para diminuir o risco de eu passar qualquer tipo de vírus para aquela pessoa que está numa condição muito, muito frágil. Então, é esse momento onde eu uso, mesmo que eu não tenha ainda diagnóstico, mas eu uso por me considerar com risco de transmitir para uma pessoa muito frágil uma condição bastante séria. Então, na verdade, se a gente for pensar nesse sentido, hoje em dia a gente vê muitas pessoas usando máscara no supermercado, por exemplo, né? E eu, pessoalmente, ainda tenho ido sem máscara porque eu não estou com nenhum sintoma, pelo menos respiratório, que eu possa ficar tossindo mais, ou possa ficar tendo mais coriza, ou mais outras coisas que fossem ter um risco maior ainda de transmissão. Mas, então, eu respeito a questão de distância entre as pessoas, para que mesmo que eu, falando pouco, diminua o risco de contaminar qualquer pessoa, mesmo que fosse de forma involuntária. Então, na verdade, agora, as pessoas assintomáticas não têm uma indicação formal de usar uma máscara para fazer as suas atividades fora de casa, né? Mas se ela, claro, tiver algum tipo de tosse, algum tipo de coisa nesse sentido, ela precisa usar as suas máscaras. Tá? Porque a gente tem que, como a gente está comentando, né? A máscara, ela virou um produto, às vezes, difícil de conseguir, porque os estoques começaram a terminar nas empresas que produzem. Então, a gente tem que realmente otimizar o uso para aquela situação mais indicada, para a gente não deixar a pessoa que precisa sem acesso a essa, porque terminou o estoque daquele lugar. Eu acho, assim, tendo uma coisa bem prática, né? A máscara, ela serve para proteger os outros e para nos proteger, né? Quer dizer assim, proteger os outros no caso de quem é sintomático. E não necessariamente, como a gente não está conseguindo aqui no Brasil testar todo mundo, que seria o ideal, né? Que é o que a Taiwan fez e a Coreia do Sul fez, que é testar todo mundo. A Alemanha também tem praticado isso, e isso tem sido ótimos resultados, porque aí a gente consegue detectar o portador assintomático, que é exatamente aquele camarada que é o vetor para a sociedade, porque ele não sabe que tem, né? Aquele camarada que vem com tosse, coisa e tal, ele já está botando a máscarazinha dele, a princípio ele está defendendo, né? Agora, aquele assintomático, ele não sabe. Então, isso é um problema que a gente está tendo aqui ainda no Brasil, que a gente ainda não está conseguindo testar as pessoas, né? Então, acaba que, muitas vezes, como a doutora Berenice disse, a gente acaba usando para proteger as outras pessoas. Eu, por exemplo, quando for visitar minha mãe, eu boto uma máscara, né? Porque eu não sei se eu sou portador ou não, porque eu ainda não consegui ser testado, né? Então, eu acho que essa é a questão. Aí vem a questão, de novo, que a gente vai cair lá na história de proteger as nossas pessoas queridas, né? Eu acho que, sim, todos vocês que vão visitar alguém que seja mais frágil, que tenha mais que 60 anos, acho que deveria usar uma máscara, né? Sim, para proteger aquela pessoa, mesmo que a gente seja assintomático, porque nós não estamos sabendo se daqui a 2 ou 3 dias, ou 14 dias até, sei lá,
que não vai se manifestar a enfermidade, mas nesse período a gente está contaminando. Então, acho que nós temos que proteger aquelas pessoas de mais idade, aquelas sim, né? Eu acho que aí o uso da máscara, mesmo sendo assintomático, né, doutora Berenice? Agora, eu acho que, fora isso, acho que andar na rua e no supermercado, eu acho que para quem é assintomático, a princípio, não tem uma indicação, até porque a gente tem que realmente preservar um pouquinho quem está precisando usá-las, né? Que é principalmente aquele pessoal da área da saúde lá, que não pode faltar, né? Perfeito. Doutor João, e aproveitando o gancho aqui, tá? Eu vou pegar algumas perguntas que as pessoas fizeram que estão dentro do mesmo contexto, né? Que é a pergunta que não quer calar. Até quando, né, as pessoas devem ficar confinadas? A Alceni Jareta perguntou, a Araci, a Mariane Farina aqui, até quando será o confinamento ou até quando as pessoas devem ficar em casa? Né? E aí, em paralelo a isso, né, como as pessoas não têm uma resposta muito clara, isso... A gente está aqui hoje para falar sobre a parte técnica, realmente, da prevenção ao coronavírus, né? Tem uma parte disso que vai depender de política pública, enfim, mas tem uma pessoa perguntando também aqui ao vivo, né, Fernanda Beré, se pode continuar se exercitando ao ar livre em áreas isoladas. Então, até quando deve ir esse confinamento, né? Como é que a gente trata essa questão aqui hoje? Nossa, eu acho que essa aí está sendo uma questão do mundo também, né, Rafael? Acho que o mundo está se perguntando agora. E nós estamos vivendo um momento aqui no Brasil que as coisas estão sendo muito confundidas, né? Acho que o doutor Emílio, eu gostaria que depois ele desse a opinião dele, que a doutora Berenice também, a Neide também, porque eu acho que a opinião minha pode não ser a de todos, né? Porque o que nós, como médicos, nós temos que pensar no lado científico, não é, Rafael? Agora, a comunidade aí fora está pensando um pouco diferente, né? Ela envolve questões econômicas, ela envolve questões políticas até, mas não é isso que a gente veio discutir aqui, ok? Nós, como médicos, a gente precisa ter uma postura, nós, como profissionais da saúde, precisamos ter uma postura que é a informação do que é correto, do que vem sendo feito no mundo nesta área. Nós não estamos discutindo aqui economia e nem política, nós estamos discutindo o que é importante para as pessoas, o que tem funcionado, né? E o que tem se aprendido através dos outros países que já sofreram e ainda vêm sofrendo essa onda da pandemia é de que esse isolamento ele é fundamental, né? Não no sentido assim de que ele vai prevenir de que as pessoas não venham a ter doença, mas principalmente de que elas não venham a ter doença todos juntos. Esse é o colapso do sistema de saúde, é quando todo mundo vai apresentar, que é isso que eles apresentam, o ministro da Saúde mostra, que é o achatamento da curva, né? Tudo isso porque isso dá tempo, né, de todo o sistema de saúde se preparar para atender todas as pessoas, que o ideal seria poder atender todas as pessoas. Com isso, a gente salva vidas, né? Agora, se esse pico acontece como aconteceu na Itália, aí a gente vê esse desastre acontecendo. Então, o que se aprendeu aí? Houve várias falhas, né? Acho que as pessoas todas tiveram acesso ali ao WhatsApp da prefeitura de Milão, que o prefeito veio pedir perdão por uma coisa que ele falou há 30 dias atrás, de que Milão não iria parar, né? E hoje eles estão lá não tendo nem caixões suficientes para poder enterrar os seus habitantes, tamanho desastre que a coisa tomou, né? E ele veio a público pedir desculpa pela declaração que deu. Então, se ele tivesse escutado possivelmente uma equipe médica, né? O que nós temos como parâmetros? A gente sabe que esse isolamento precisa ser de 3 a 4 semanas para ter esse achatamento de curva, para que não ocorra esse colapso no sistema de saúde. Nós estamos aqui no Brasil há uma semana, ou melhor, há 8 dias de isolamento, e tem muitas pessoas já falando que tem que se terminar, que isso não tem importância. O problema, de novo, eu volto a dizer, ele é um inimigo invisível, né? Como as pessoas não o enxergam, elas acham que talvez ele não exista, mas ele está aí, né? Então, assim, essa questão do isolamento, ela é extremamente importante, ela precisa cumprir esse protocolo, que é de 3 a 4 semanas, existe alguma variação, acho que o doutor Emílio vai poder depois comentar sobre uma experiência que aconteceu no Japão, que também foi o Japão, que é um país altamente desenvolvido, com uma medicina de ponta, mas que cometeu erros, né? Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, aprender com esses erros
que os países cometeram, para nós não cometermos exatamente os mesmos erros, né? Então, acho que isso precisa ficar bem claro para as pessoas, que esse isolamento, ele é fundamental, ele é a prevenção, e que se nós não fizermos, a gente corre o risco de realmente perder muitas das pessoas que nós gostamos, né? E talvez isso venha trazer um arrependimento muito grande mais tarde, por nós não termos tido essa atitude que a comunidade médica do mundo inteiro tem avaliado como sendo apropriada. Perfeito. João, aproveitando desde o João, né, realmente assim nós temos exemplos bons e ruins, né? E eu estive no Japão exatamente no mês de fevereiro, quando começou o pico no Japão, né? E a gente sabe atualmente, olhando para trás e vendo as curvas, que países como Japão, Coreia do Sul e Singapura tomaram políticas, condutas de políticas de saúde pública corretas, porque conseguiram achatar a curva, como o Dr. João falou, para que, né, não saturasse o sistema de saúde, que é importante. Porque, infelizmente, esse vírus é altamente contagioso, provavelmente vai pegar muita gente, mas o segredo está, né, em não deixar que muita gente pegue junto, como aconteceu na Itália ou está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, o que o Japão fez, né? Exatamente esse período de 3, 4 semanas não é da cabeça de ninguém, é científico, né? O tempo de incubação desse vírus, ou seja, tempo desde que o vírus entra no corpo e manifesta como doença, tá? É de 24, né? Primeiro dia até 2 semanas, tá? Então, assim, se eu tenho sintomas, é mais fácil de identificar e isolar, né? Então, assim, qual foi o cálculo que o pessoal, me lembro, lá no Japão fizeram, né? Tem que ser mais que 2 semanas, porque eu posso estar com o vírus e não me manifestar, né? E o tempo que eles estabeleceram no começo foi, no mínimo, né, tempo dobro, porque uma pessoa que não tem sintomas pode pegar no meio, dentro da mesma família, o mesmo cluster, que eles chamam, que é o mesmo grupo de pessoas. Então, projetaram, né, o isolamento social no Japão, país, 4 semanas, isso em fevereiro. E fechar nas escolas, trabalhos homework e tal, e escalonamento de trabalho para quem tinha que sair, para não ter trens cheios, distanciamento de pelo menos 1 metro dentro dos transportes coletivos, enfim, várias coisas que também estão sendo feitas aqui. E aí a curva achatou, né? A curva achatou, tanto é que Japão foi considerado um dos exemplos, juntamente com Singapura e Coreia do Sul e também Formosa, né? De exemplo de não deixar a curva subir tanto a ponto de saturar o sistema de saúde. Só que o que aconteceu? Como o pessoal viu que a curva está indo bem, né, e no Japão, agora é primavera, é um período muito, muito importante para os japoneses, chamado da floração das cerejeiras, né? Inclusive, isso no Japão é um hábito japonês de, na primavera, quando as cerejeiras florescem, né, as pessoas fazerem piquenique embaixo das cerejeiras, vendo cerejeira, né? E algumas províncias, inclusive Tóquio, né, acabaram liberando na 3ª semana, em vez de 4 semanas. E, infelizmente, o que aconteceu? Deu uma epidemia, um pico de epidemia em Tóquio, que é onde tem maior aglomeração de pessoas, tanto é que essa semana Tóquio teve que fechar tudo de novo e foi decretado estado de emergência em Tóquio, de calamidade, porque realmente, assim, apesar de numericamente ser bem menor do que na Itália ou nos Estados Unidos, a prefeita de Tóquio, né, realmente assim ficou assustada e pediu estado de calamidade e emergência para que todos ficassem em casa, porque só o simples fato de o pessoal ter saído 1 semana antes do isolamento social do previsto e para aproveitar as cerejeiras, aconteceu nisso. Então, ontem eu vi na televisão japonesa todos os parques onde tinha cerejeiras sendo bloqueadas para que as pessoas, né, não entrassem nesse parque, não ficassem aglomeradas, e também fechando os restaurantes, lojas próximas de onde tem as cerejeiras para que as pessoas não ficassem aglomeradas, tá? Então, realmente, acho que essa questão do isolamento social, por enquanto, é a única arma que nós temos para combater a transmissão, e nós temos que ser realmente muito cautelosos e sérios e ver o exemplo dos países onde isso foi feito e funcionou, e onde não foi feito e não funcionou, onde o isolamento social foi quebrado antes do prazo e voltou a ter pico de epidemia. Então, pessoal, não é brincadeira,
Tá? Eu acompanhei isso de perto no Japão e enquanto estava lá e foi bloqueado tudo, a índice de transmissão caiu e tinha dias que não tinha nenhum caso no Japão. Agora voltou a subir, porque o pessoal, de repente, liberou, autorizou antes, uma semana antes, né, do previsto. Então, a gente tem que cuidar. Acho que tem que ser cuidadoso. Eu estou falando como médico, como quem vivenciou isso, né? E eu sou realmente assim muito, assim, cético, assim, em relação à liberação precoce, né, do isolamento social. Acho que a gente tem que cuidar, e se a gente quer cuidar não somente a nós, mas quem nós amamos, isso de isolamento social no período certo, como o Dr. João falou, 3, 4 semanas, eu diria 4 semanas, acho que é o que nós precisamos. Perfeito. E ontem, enquanto nós conversávamos aqui a respeito da live de hoje, eu questionei sobre o que é isolamento social de fato, né? E eu queria que a doutora Berenice falasse um pouco disso, que eu acho que ela foi muito enfática e acho muito válido colocar de vez, né? O que é isolamento social? As pessoas continuam perguntando, posso sair na rua, correr, né? Se não tiver ninguém perto de mim. O que é isolamento social, doutora Berenice? Isso, exato. Então, a gente acaba, às vezes, brincando até um pouco com relação a isso por conta das nossas próprias agruras, né, do que nós mesmo estamos passando, enquanto pessoas que estão convivendo com pessoas contaminadas, enquanto a gente está podendo ser o potencial contaminado. Então, como eu estava comentando ontem, isolamento social não inclui aquela coisa, mas vou só ali passar, dar uma voltinha na quadra com o meu cachorro porque ele precisa fazer um cocôzinho, né? Não inclui isso no isolamento social. Não inclui, como o Dr. Miri falou, o playground ali, que as crianças podem brincar um pouquinho ali embaixo no parquinho do prédio mesmo e volta para casa. Isso não pode ser feito também, né? Por mais que a gente fique se sentindo enjaulado, né? Como eu estava brincando antes, eu já estou cansada de conversar com as plantas, então a gente precisa passar por uma outra fase agora, mas por mais que isso aconteça, essas pequenas saídas, essas pequenas voltinhas, mesmo que não tenha, que a gente não chegue nem a encontrar outras pessoas, elas nos colocam em situação de risco. Por exemplo, mas eu preciso manter atividade física. Vocês não falam que a gente precisa se exercitar, que exercitar faz bem para a saúde de uma forma geral? Sim, a gente fala. Mas nesse momento, essa nossa saída para dar só uma corridinha, mesmo que a gente não converse com ninguém, mas a gente se coloca, a gente se expõe a um risco muito grande, muito desnecessário. A gente está, primeiro que, né, correndo com os pés no chão, é claro, né? Então, a gente se contamina só de colocar pé no chão. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso na volta para casa. E depois a gente acaba encostando em qualquer outra coisa. E, principalmente, enquanto a gente está fazendo o exercício físico, a gente transpira bastante. E se a gente normalmente, existe uma estatística, já estou conversando com uma colega que é dermatologista, que ela falou que tem uma estatística da Sociedade de Dermato, que diz que nós normalmente colocamos a mão no rosto 26 vezes por minuto. Isso é muita coisa. A gente, claro que a gente faz isso involuntariamente, para coçar, para coçar o nariz, etc., independente da razão. Mas a gente faz isso normalmente 26 vezes por minuto. A principal porta de entrada desse vírus no nosso sistema, na nossa saúde, digamos assim, para atravessar barreiras, é o contato via oral, principalmente. Então, cada vez que a gente coloca a mão no rosto, a gente aumenta o risco de se contaminar com esse vírus, né, pela via aérea superiores e se acaba desenvolvendo a doença. Então, se a gente está fazendo um esporte que a gente transpire mais, a gente involuntariamente acaba passando mais a mão no rosto porque está com calor e porque está suando mais. Então, a gente já, de novo, se coloca em risco várias vezes mais ainda do que o regular, né? Então, é importante a gente fazer alguma atividade física, é muito importante. Isso é um dos pilares de manter a nossa saúde, tanto física quanto mental. Mas nós precisamos, nesse período de isolamento, nós todos, procurar alternativas de poder fazer alguns exercícios físicos dentro da nossa casa. A gente tem feito isso de várias maneiras, a gente tem feito aulas, videoaulas com os nossos professores, ou tem vários vídeos abertos na internet, onde a gente orienta um tipo de exercício que você pode fazer em casa. A gente mesmo já tem alguma ideia sobre isso, tipo, sobre os exercícios que você pode fazer em casa. Mas a gente precisa, sim, continuar se mexendo, mas dentro de uma situação segura. Senão a gente perde um pouco o sentido, a gente está preocupado com a saúde, mas se expondo a um risco muito maior no convívio social. Aí, a gente não encontra as pessoas, a gente está sempre tocando em objetos contaminados e a gente acaba levando muito mais ainda a mão ao rosto, a gente acaba se expondo a um risco muito maior. Então, isso é uma situação séria, a gente sabe que é chato, ninguém diz que isso é fácil, é muito ruim a gente ficar longe das pessoas que a gente gosta, longe de fazer as coisas que a gente gosta, mas a gente precisa realmente, como a doutora Emily falou, ser muito atento nessas próximas semanas, a gente está com um risco
bastante grande. Então, é a medida preventiva que mais funciona, para não dizer que seja a única que funcione, como o Dr. João falou, é o isolamento social. Inclui, então, não ir passear com o cachorro, não ir dar uma corridinha na quadra, não ir brincar com as crianças no play do prédio. Perfeito. Tem uma dúvida que surgiu essa semana aqui de algumas pessoas, tá? Que eu entendo que vale a pena a gente responder e também deixar claro. Eu entendo que essa é uma pergunta que o Dr. João e a doutora Berenice podem endereçar bem, que é sobre a vacinação, né? Não sobre a criação de uma vacina como prevenção, mas da vacinação para as outras gripes, né? As demais doenças que o idoso já se vacina aí de forma frequente anualmente, né? E o pessoal está se perguntando, devo me vacinar? Não devo? Como vocês enxergam essa questão, Dr. João? Eu acho que é extremamente importante, né? Rafael, essa semana apareceu muito os pacientes questionando, familiar de paciente questionando sobre faz a vacina, não faz vacina, qual é o valor que tem. Então, vamos ser bem específicos. Acho que outro dia eu vi o ministro da Saúde também falando sobre isso, né? Qual a importância da vacina, né? Ela é uma proteção que nós temos. A vacina modificou o curso de muitas doenças, né? Muitas doenças no mundo desapareceram por causa da vacina. Aí apareceram alguns comentários aí nas redes sociais nos últimos 365 dias de que não se vacina, que faz mal. Eu diria para vocês que isso é uma ignorância total e completa de qualquer coisa, né? Se a gente tem em mente que a paralisia infantil desapareceu praticamente da face da Terra, né? Assim como outras enfermidades foram graças à vacina. Mas, enfim, ela sempre é um fator protetor, né? A vacina para o idoso, ela tem a mesma propriedade que ela tem para as pessoas mais jovens, né? E qual é o sentido de nós vacinarmos as pessoas agora, né? A vacina, da gripe, ela sempre é composta de 3 tipos virais, né? São os 3 vírus que mais circularam no mundo no ano passado. Então, eles são coletados mundialmente, mandados por um centro lá nos Estados Unidos, que vai classificar quais são os mais comuns, né? E aí os 3 mais frequentes serão utilizados para confeccionar a vacina da gripe. Então, cada ano a vacina ela é diferente. Mas ela tem incluído, nos últimos anos, sempre o H1N1, que foi uma pandemia, né, que aconteceu há 10 anos atrás, que matou muita gente, mas, na época, como eu já comentei anteriormente, nós tínhamos o Tamiflu, nós tínhamos um medicamento, e foi criada, posteriormente, a vacina, né, que nós temos hoje. Então, esse vírus a gente tem como nos defendermos. Então, aí a importância de fazer a vacina atualmente. Por quê? O H1N1, ele continua circulando, né? Ele continua provocando doenças. Então, se nós fizermos a vacina, pelo menos nós estamos protegidos contra ele, né? E uma coisa muito importante, principalmente para o sistema de saúde, para aquelas pessoas, né, dos profissionais que trabalham lá na ponta, quer dizer assim, aqueles que atendem esses pacientes, é extremamente importante. Por quê? Se as pessoas se vacinam, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, elas aparecem com um sintoma gripal, né? O que o profissional vai perguntar? O senhor foi vacinado? Se ele disser que sim, ele sabe que aquele paciente não está sendo portador do H1N1. Então, ele é possivelmente portador de um vírus do corona, né? Do coronavírus. Então, esse aspecto é extremamente importante quando a gente fala, principalmente, de saúde pública. Porque se aquele paciente disser, eu não fui vacinado, bom, então, ele pode ser que ele seja portador de H1N1 e pode ser portador ou do corona, então vai ter que ser feito toda uma testagem, quer dizer assim, isso já complica um pouco no atendimento. Se o paciente disser, não, eu fui vacinado, então ele já se descarta ele ser portador de H1N1 e ele já passa a ser considerado possivelmente portador de coronavírus. Então, isso em termos de saúde pública é extremamente importante. Por isso a importância de fazer a vacina, né? Ela vai fazer esse diagnóstico diferencial, como a gente diz, né?
Então, a vacina, ela não foi feita para matar os idosos, como as pessoas comentam. A vacina que é feita aqui no Brasil, ela é feita no mundo inteiro, porque nós só temos 3 laboratórios no mundo que produzem a vacina. A mesma que é feita no Japão, é feita em Berlim, é feita em Nova York, é feita aqui no Brasil. Então, a vacina tem um fator protetor, né? Ela deve ser feita, ela tem pouquíssimos ou nenhum efeito colateral, né? Essas coisas que as pessoas dizem, eu fiz a vacina e peguei a gripe, isso foi uma casualidade ou foi algum efeitinho que aconteceu, né? Agora, nada impede de que uma pessoa faça a vacina hoje e que 2 dias depois ela seja contaminada por um vírus e pegue uma gripe, isso pode acontecer, né? Mas a vacina, ela é segura, ela é feita no mundo todo e comprovadamente ela tem um benefício da proteção. E neste ano é mais importante em função, vou repetir de novo, que ela serve para fazer o diagnóstico diferencial entre o H1N1 e o coronavírus, né? Aí eu vou só me estender mais um pouquinho, vou deixar a doutora Berenice também falar, mas é o seguinte, a outra questão que as pessoas têm perguntado muito é sobre fazer vacina contra a pneumonia, né? Que também é útil, né? Principalmente para aqueles pacientes que são portadores de doenças pulmonares, né? Aquele paciente que foi ex-fumante, que é asmático, que tem algum problema pulmonar, e ele realmente tem uma indicação, né, de fazer. Agora, de preferência, sempre dar um espaço, não fazer as duas juntas, né? Até porque, às vezes, isso pode realmente trazer uma certa sobrecarga lá para o paciente idoso. Então, o conselho que eu dou é que façam agora a vacina da gripe, porque agora é a época da vacinação, o governo adiantou a vacinação este ano justamente por causa da pandemia do coronavírus, né? E quem sabe deixe lá para 7, 10 dias fazer a vacina da pneumonia para quem também realmente tem uma indicação, porque isso são fatores de proteção, né? Acho que essa é a mensagem mais importante, eles são fatores de proteção. Excelente. Só aproveitando antes da doutora Berenice fazer o gancho, doutor João, tem uma pergunta nesse sentido que vai ao encontro desse assunto da vacina, né? Que é a da Lídia Fontoura, que ela perguntou em relação à vacina da gripe. Eu sou muito alérgica, faço ou não? Né? Então fica esse questionamento. Sim, a vacina da gripe, ela não tem problema para os pacientes alérgicos, né? Eu sou um paciente alérgico, certo? Faço vacina todos os anos. A única contraindicação é para quem tem alergia ao ovo, né? Que é raro pessoas que têm alergia ao ovo, né? Essa é a única contraindicação, é pacientes que tenham alergia ao ovo. Qualquer outro quadro de alergia não tem contraindicação. Então, agora aproveitando, só complementando algumas coisas, é claro, a gente sabe que a campanha de vacinação foi antecipada e começou essa semana aqui no Rio Grande do Sul, né? E as pessoas começaram a correr para as filas de lugares de vacinação, acabaram criando pontos de aglomeração. É claro que não faz sentido a gente estar pedindo para as pessoas fazerem isolamento social e, ao mesmo tempo, elas irem para uma fila de uma farmácia, uma fila de posto de saúde para fazer a vacina, né? Isso, acho que está sendo regularizado agora, depois que passou o primeiro susto, o primeiro pânico das pessoas, a primeira corrida para as clínicas de vacinação e postos de saúde. Há alguns lugares aqui em Porto Alegre, algumas redes de farmácia também fizeram convênio com a prefeitura para que pudessem aplicar as vacinas. Então, a gente tem orientado as pessoas a esperarem um pouquinho só para passar essa primeira correria, essa primeira corrida aos pontos de vacinação, para que as pessoas se organizem e procurem horários menos cheios, porque realmente elas precisam ir se vacinar, mas também não podem se expor a pontos de aglomeração de pessoas, né? Mas precisam sim fazer a vacina. Então, essas redes de farmácias têm auxiliado bastante, as clínicas privadas têm auxiliado bastante, os postos de saúde estão evitando de fazer as vacinas porque eles estão focando o seu atendimento para pessoas com alguns sintomas de Covid já. Então, por isso que eles estão espalhando mais, pulverizando mais esses pontos de aplicação de vacinas. Um foco que a gente tem questionado bastante e que é a questão que a gente tem avisado as pessoas é que naquele grupo de pacientes com mais de 80 anos, que já estão bastante acamados e que têm, né, já uma perda de funcionalidade bem grande, esse grupo em especial pode deixar de fazer a vacina, porque ele, se fizer toda essa função para ser retirado de casa e ser levado a um lugar para ser vacinado, ele pode se colocar numa situação de muito mais risco do que benefício. Então, essas famílias que têm esse tipo de paciente nas suas casas, elas podem ou conseguir contato com a sua comunidade, com a sua rede de saúde local, para que eles vão até lá aplicar, ou ele pode não precisar sair de casa para ser vacinado.
Essa é a única situação que a gente admite que por risco possa ser maior do que benefício de expor uma pessoa já muito frágil, já com muita perda de funcionalidade, que precisa de todo um aparato para ser retirado de casa para fazer vacina. Esse pode não ter um benefício tão grande quanto os outros. Todos os outros precisam ser vacinados. Todos nós precisamos ser vacinados na medida do possível. Então, só esse pequeno grupo que tem essa restrição. Mas tem vários lugares, vários bairros, onde a própria rede de saúde pública vai até a casa das pessoas e aplica as vacinas nas pessoas mais limitadas. Então, essa já é uma opção para esse grupo de pacientes em especial. Só complementando, acho que houve um problema de logística, né? Porque faltaram vacinas. Isso não poderia ter acontecido. Vários idosos foram retirados de casa, foram até o ponto de vacinação e não havia vacina. Quer dizer, são idosos que foram expostos ao meio externo desnecessariamente, né? Tudo bem que o gestor público vai dizer que a demanda foi muito maior, mas isso deveria ter sido calculado, né? Aí eles dizem, agora terça-feira vai vir a vacina novamente. Quer dizer, assim, foi um erro, isso foi um erro, né? Não deveria ter acontecido, porque todo idoso que foi retirado da sua casa, ele passou a deixar o isolamento desnecessariamente, né? E vai ter que fazê-lo novamente agora no decorrer dessa semana por falta da vacina. Então, acho que aí houve um erro, né? Um erro do gestor que não calculou adequadamente ou então que não fez um estoque adequado, né? Então, realmente, a gente teve... Isso aí foi ruim, né? Isso foi ruim, porque nós nós 4 falamos a mesma coisa. Tente manter o seu idoso em casa, né? Aí vem a questão pública e diz, leve o seu idoso para vacinar. Quer dizer assim, e aí a família leva para vacinar, chega lá, não tem a vacina, né? Então, acho que foi um problema isso, bem grave, né? Bem grave no momento que nós estamos vivendo. Então, espero que isso seja regularizado e que essa semana as pessoas que saiam de casa para fazer a vacina consigam fazê-la, né? Sim, então a vacina, ela realmente ela entra como um ponto de prevenção, só sintetizando aqui do ponto de vista do leigo, né? E ao mesmo tempo deve-se avaliar qual o custo, né, benefício, risco de tirar um idoso de casa e vacinar. Aquele idoso numa situação mais grave, já acamado, sem mobilidade, enfim, deve-se avaliar ou tentar buscar alguém que possa dar a vacina em casa. E aquele idoso que tem sua capacidade de locomoção, tem como sair de casa, ele vai então até o posto de saúde ou até um local de vacinação e efetua a vacina. É isso, doutores? Isso, assim, ó, só para... Atropelei um pouquinho aqui, mas assim, a minha mãe, por exemplo, fez a vacina dentro do carro, né? O pessoal foi lá e aplicou nela, ela não saiu do carro, justamente para não entrar nesses ambientes, né? Muitas cidades fizeram em escolas, que foi ótimo, né? Da rede pública, que também é ótimo, e eu mesmo vi que muitas escolas tinham, assim, inclusive, mantinham as pessoas com uma distância, né? Uma coisa funcionou bacana nesse sentido, né? Acho que é isso aí sim, e realmente eles estavam aplicando no carro, então o idoso, principalmente a minha mãe, por exemplo, tem problema de deambulação, né? Muitos pacientes têm dificuldade de caminhar, então acho que eles devem ser vacinados no carro mesmo, acho que as pessoas devem ter esse tipo de atitude de ir ao carro e vacinar essas pessoas, né? Então, acho que, assim, é importante, né? Eu acho que é importante que faça, mas, claro, avaliando também cada caso, e como a doutora Berenice disse, aqueles pacientes que são acamados ou com uma dificuldade muito grande de locomoção, que sejam vacinados em casa. Eu acho que o gestor público tem que ter isso também, ter essa flexibilidade de poder oferecer isso para a população. É muito importante isso que o senhor está falando, doutor João, uma excelente dica, inclusive, porque hoje, acompanhando os telejornais, eu vi que um problema muito grave está acontecendo, por mais que os órgãos públicos tomem cuidado nos pontos de vacinação, em traçar linhas de distanciamento, né, para que as pessoas respeitem o distanciamento na fila, as pessoas acabam se aglutinando, né, em filas, enfim, e no caso de ter alguém contaminado, isso é exponencial ali, né, a transmissão de um para o outro. Então, é muito bacana essa dica que o Dr. João está dando, de eventualmente, né, daqui a pouco até, né, Dr. João, levar o idoso, né, e tem mais alguma pessoa acompanhando para que alguém fique no carro com o idoso e outro vá até o posto buscar um auxiliar, né, para fazer essa vacinação. Muito interessante isso daí, uma baita ideia. E
pegando o gancho agora, pessoal, eu tenho uma pergunta aqui que vem já de um público muito específico, tá? Que é o público que eu resumiria aqui, foram várias perguntas nesse sentido, que é o público do profissional da saúde, tá? Que ele tem receio de se contaminar, né? Então, e é o público que realmente hoje está no risco, está no dia a dia ali na batalha, né, contra o coronavírus e outras doenças que aparecem no inverno também. Então tem esse receio muito grande do pessoal da área da saúde se contaminar e levar isso para outros lugares, né? A doutora Berenice já contou aqui um pouco dos cuidados que se tem ao ir em instituições de longa permanência de idosos, enfim, né? Então eu queria saber de vocês que dicas nós poderíamos dar aqui para as pessoas da saúde e para as pessoas também envolvidas no cuidado com o idoso. Então, são duas perguntas, né? Dicas de cuidados para o pessoal da saúde, enfermeiros, técnicos, médicos, né? Temos médicos perguntando isso aqui, manifestando a preocupação sobre se contaminar. E a outra pergunta que eu deixo aqui é para as pessoas que estão diretamente envolvidas no cuidado do idoso, né? É o que cuidador, né? Cuidador ou um familiar que faz esse acompanhamento, tá? Eu acho que o doutor Emílio é a pessoa mais capacitada para falar sobre os profissionais da saúde, né? O cuidado, talvez eu e a doutora Berenice pudéssemos falar um pouco sobre os cuidadores. Muito bem. Realmente, assim, a gente trabalha no hospital grande, né? E nós temos orientado, são treinamentos, né, que a gente faz para que os nossos colegas profissionais de saúde, né, se cuidem para não se contaminarem, tá? E também não contaminar os pacientes, claro, né, porque a gente pode ser o vetor, ou seja, o agente carregador de vírus para outras pessoas. Então, em primeiro lugar, a higiene das mãos, né, lavagem frequente das mãos, cada vez que a gente vê um paciente, para não se autocontaminar, também não contaminar os outros, lavar as mãos com água e sabão, mais que 20 segundos, álcool gel sempre no bolso, qualquer superfície que a gente tocar, porque inevitavelmente a gente vai acabar tocando em maçanetas de porta, botão de elevador, assim por diante. Então, qualquer superfície que a gente tocar, que é público, a gente sempre passar álcool gel nas mãos. Eu até vou dizer assim, de tanto passar, minhas mãos estão secas e a gente tá toda hora usando creme para as mãos, né? Mas é necessário, né? No caso da máscara, que já foi dito, né? A máscara cirúrgica é o que a gente tem usado na linha de frente e também para as pessoas que a gente atende, porque realmente, assim, o que a doutora Berenice falou é verdade. Se uma pessoa contaminada usa máscara cirúrgica, diminui tremendamente o risco de contaminação de outras pessoas, né? E como muitos de nós, né, jovens, né, eu não sou tão jovem, mas muitos de nós jovens podemos ser portadores assintomáticos, né, é importante que a gente também use máscara, porque a gente vai encontrar muita gente, e nós geriatras, muitos idosos vulneráveis, né? E depois a Berenice vai falar sobre cuidadores, mas até os cuidadores eu tenho orientado que use máscara, porque geralmente são pessoas jovens que podem eventualmente estar contaminados, né? Então, essa questão de cuidar de si, para poder cuidar dos outros, né? Isso é um espírito solidário, né? Porque a gente só pode ajudar os outros se a gente está bem, né? Então, assim, primeiro, lavagem, higiene das mãos, fundamental, lavagem com sabão, álcool gel sempre que tocar nas superfícies, porque, como falei, esse vírus pode subsistir por horas em cima de um balcão metálico ou de plástico, né, até de papéis, tá? Então, a gente cuida muito isso. A questão do uso de máscara, certamente de uma forma bem racional, e saber usar máscara, porque muita gente acaba se contaminando na hora de tirar a máscara, principalmente depois que atende pessoas contaminadas. Eu me lembro uma coisa que marcou muito no Japão, né, quando aquele navio de cruzeiro Diamond Princess, com 3.800 passageiros, aportou no porto de Yokohama. Isso me lembro bem porque a universidade onde eu estava era a Universidade de Yokohama, e foi uma equipe, né, de profissionais de saúde com aqueles vestimentas super protegidas de cabeça aos pés, né, para fazer testagem nos passageiros e tripulantes. Para nossa, né, surpresa desagradável, né, 1/3 daquele pessoal que entrou, apesar de estar todo paramentado, né, acabaram sendo contaminados, ou seja, pegando o vírus, tá?
e depois vendo retrospectivamente o que foi de errado, não eram as vestimentas, foi na hora exatamente de tirar, principalmente a máscara, que o pessoal acabou se auto-inoculando, porque eram superfícies contaminadas. Então, a gente tem que saber usar esse dispositivo, não adianta só ter, né? Saber usar a máscara no momento certo, nas pessoas certas, saber usar, colocar e tirar, né? Isso é tudo um treinamento que a gente recebe. Então, assim, isso em termos de profissionais de saúde. E aí, quando chegar em casa, né? É claro que o carro, por enquanto, tem que ser só de quem está usando, porque senão se outras pessoas usarem o carro, pode se contaminar também, porque a gente é potencialmente contaminado quando sai do hospital, né? É aquela coisa, sapatos não para dentro de casa, porque o chão pode estar contaminado, o chão pode ter, né, vírus, tanto é que você pode ver nesses noticiários que a gente vê por fora, todo mundo esterilizando o chão, tudo, porque está provado que no chão o vírus pode estar no chão, né? E outra coisa importante também, em termos de contaminação, isso um colega meu do Japão me mandou ontem, porque eu falei que ia participar do live, né? Está provado que num ambiente fechado, numa sala fechada, né, o seu falo ou pior, seu espirro, o seu tosse é pior, né? O aerossol pode ficar por 3 minutos, eu falei, né? Isso está provado e tem pesquisa sobre isso. Agora, o pior é se tiver dentro dessa sala fechada um ar-condicionado, aqueles que circulam, quase todos os ar-condicionados, eu acredito que recirculam o ar, né? Então, tem pesquisa no Japão, numa sala de reunião para 10 pessoas, né, onde tinha um contaminado e esse ar-condicionado ligado, né, tudo fechado. Esse estudo mostra que quando esse ar-condicionado, o circuito fechado está ligado, o aerossol pode ficar por 3 horas, de 3 minutos, passar 3 horas recirculando, ou seja, durante 3 horas, uma pessoa que entra nessa sala pode se contaminar. Agora, no momento que abrir a janela, em questão de minutos, cria correnteza de ar, né, desaparece esse aerossol. Então, é muito importante que as reuniões das equipes, né, que a gente faz no hospital, seja feito sempre com janela aberta, e eu tenho cuidado para isso, a gente sempre que, antes que a equipe chegue, abrir as janelas, né, deixar uma corrente de ar, não ligar o ar condicionado, porque ela recircula, né? Então, assim, são pequenos cuidados que a gente tem que ter desde o local de trabalho até quando chega em casa, para não contaminar, tirar toda a roupa na entrada, botar dentro de uma cesta separada da família. Essas roupas têm que ser lavadas separadas da roupa da família. Tomar um banho antes de se encontrar com a família para tirar todo o vírus que está desde a ponta do cabelo, né, até a ponta dos pés. Trocar toda a roupa, né? E acho que não é que a gente tem que ficar neurótico, tá? A gente tem que ser cauteloso e tomar consciência de que para a gente cuidar das pessoas que nós amamos, que não é só minha família, minha equipe, né, todos os meus colegas, os estudantes, os residentes, as enfermeiras, pessoas da técnica de enfermagem, são pessoas que nós amamos, que trabalhamos juntos, né? E a gente, para proteger, a gente tem que se cuidar para proteger os outros e cada um tem que fazer a sua parte. Porque se um fizer errado, aí pode a cadeia, né, desandar para o lado errado, né? Então, eu acho que isso é importante. E em relação aos cuidadores, vou deixar para a super expert, a doutora Berenice ali. Eu só queria complementar um pouquinho, né, doutora Emília, uma coisa bem prática, assim. Eu acho que para quem está na linha de frente, que é aquele profissional de saúde que vai atender uma população geral, né, que a gente hoje considera como potencialmente contaminado, acho que esse paciente, esse médico deve usar a máscara, né? E agora a questão de usar luva, como a doutora Berenice disse, eu acho que ela é muito controversa, né? Porque a pessoa que usa a luva, ela acaba achando que está protegida e ela não fica lavando as mãos, né? Com certeza, a gente sabe que se o profissional examinar e depois ele automaticamente terminou o exame, vai lavar bem as mãos com água e sabão, isso certamente tem um efeito muito melhor do que o uso de luvas. Concordo contigo, tanto que nem eu falei de luva, né? Porque o risco da pessoa se contaminar quando tira a luva, achando... E a pessoa não sabe tirar a luva, tá? Exato. É muito grande. Tanto é que no Japão só tem a máscara, né? Porque a luva está provado que a maioria do pessoal não sabe usar, na hora de tirar se contamina. Se contamina. E no atendimento, desculpa só um pouquinho, Rafael, no atendimento eletivo, né, aonde isso é uma questão que vários colegas têm, que é
alguns mantêm algum atendimento ainda de ambulatório que seja eletivo, né? O uso da máscara, ele sempre vai ter uma indicação quando da proximidade menor do que 2 metros, né? Que é o que a gente deve ter. Toda vez que a gente chegar mais próximo que isso, com certeza, na hora de examinar, por exemplo, mesmo que seja um paciente eletivo, tem a indicação do uso de máscara, né? Porque como nenhum dos dois sabe se ele é contaminado ou não, por via das dúvidas, tem que se proteger, né? Os dois lados. João, mais importante é atender com janela aberta, né? Eu tenho Também, atendido com janela óbvio, aberta, isso é importante. com ar circulando, né? Eu vou aproveitar que a máscara está na pauta aqui, porque a gente recebeu uma pergunta ao vivo agora da Franciele Maciel, que é justamente sobre isso, né? Ela gostaria de saber se a máscara de tecido fornece uma proteção adequada e se ela pode ser usada por profissionais de saúde para proteger os idosos em uma LPI, tá? Eu acredito, pelo que eu tenho observado aqui nos últimos dias, que essa pergunta dela tem a ver com uma certa dificuldade em encontrar a máscara e alguns lugares que estão costurando, né, fazendo as máscaras em tecido e mandando como doações para lugares que lidam com idoso, que lidam com pacientes que podem ter o potencial de estarem contaminados. Aí. Bem, enquanto Berenice... Eu deixaria... Eu acho que a doutora Berenice podia falar um pouco sobre essa questão do cuidador, né? Eu estava demorando. Responde aí. Tá, não, então, existe uma dúvida bastante grande com relação a isso. Como o vírus da Covid-19 ele tem um tamanho bastante menor do que qualquer outro tipo de bactéria, e mesmo do que o vírus da H1N1, por exemplo, existe um certo receio com relação a esse tipo de tecido está sendo usado para essa máscara, vai ser não para proteger a gente contra esse vírus em especial. Então, esse é um medo que nós temos. Tanto que existe até aquela brincadeira das avós fazendo máscarazinhas de crochê, né? Que é o óbvio que não protege de nada, porque tem uma porosidade gigantesca com relação ao micro tamanho desse vírus em especial. Então, existe alguns tecidos que são mais seguros com relação a isso e outros não. Então, a gente também fica em dúvida com relação a isso. Por isso que a gente tem preferido usar as máscaras com aquele tecido específico para elas mesmo, porque tem uma medida, né, o efeito peneira, digamos assim, consegue ser mais efetivo contra esse vírus especial, que é especialmente pequeno, comparando com qualquer outro vírus e com as outras bactérias que a gente já conhece, né? E já puxando para a questão do cuidado com os cuidadores, por exemplo, seja nas casas das pessoas, seja nas instituições de longa permanência, existem algumas normativas bem interessantes que as pessoas podem consultar nas próprias redes sociais ou no site da Sociedade Brasileira de Diretriz e Gerontologia. Tem uma publicação bem recente sobre isso, tá dando várias dicas, várias orientações nesse sentido. O que a gente tem como cuidado com as pessoas em casa é que, assim, precisar ter em casa é um problema que pode ser sério quando a pessoa precisa ficar entrando e saindo. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que é um cuidador do turno do dia e mais o cuidador do turno da noite, né? E às vezes tem mais pessoas que trocam. Então, nas famílias onde for possível restringir o número de pessoas que está cuidando daquele idoso, isso é mais seguro, por essa questão de todos os cuidados que tem que ter ao entrar e sair de casa, né? Isso às vezes é possível, às vezes as pessoas até têm se restringido, aquele cuidador do dia fica ao longo da noite, vão fazendo combinações assim. Por se não é possível isso, como nas clínicas geriátricas, por exemplo, a gente tem orientado que a pessoa faça todas essas medidas de higiene, como o doutor Emílio comentou, de limpar o sapato, limpar as mãos e tal, limpar as mãos quando chega, e se for possível, que a gente possa fornecer para as pessoas que trabalham na LPI uma roupa limpa, que ela chegue, possa, se possível, tomar banho, se não faça uma boa higiene, e coloque uma roupa limpa, que pode ser uma camiseta, uma calça de moletom, por exemplo, qualquer coisa de simples, mas que ela use essa roupa limpa previamente ao começar a trabalhar com aquele idoso dentro de uma LPI ou mesmo na casa da pessoa. Isso já ajuda bastante. E depois a pessoa que é o cuidador de idoso tem que cuidar. Quando o doutor Emílio mencionou, a gente fica com o vírus ativo, vivo, né, no cabelo durante muitas horas, então de usar a touca, se for lidar com o paciente idoso mesmo, além, claro, da máscara. Por conhecimento de como houve uma contaminação bastante grande de pessoas lidando com pacientes contaminados na China, a gente aprendeu que o contato com fezes de pacientes contaminados também pode ser um transmissor, né? Existe uma transmissão fecal-oral.
Então, se a gente está trabalhando com pessoas potencialmente contaminadas, é importante que nessa hora de fazer higiene, a gente cuide mais ainda com a questão daí sim, né, de luvas, né, para fazer a higiene de troca de fralda, por exemplo, de fezes e urina, e daí sim que a gente tem um cuidado bastante grande com isso e com descartar esse material e fazer uma higiene bem boa depois de lidar com o paciente nessa condição, né, porque isso também é um foco de contaminação bastante grande se a gente estiver lidando, é claro, com um paciente contaminado. Então, esses são cuidados bem importantes que a gente tem. O que é mais importante que a gente tem visto, as dúvidas maiores com relação aos pacientes que ficam em casa, é isso. A gente sempre tem que ser muito exigente com relação às medidas de higiene dessas pessoas que ficam entrando e saindo da casa onde o idoso mora. E essas são medidas que, às vezes, a gente pode pecar ali por não se dar conta da relevância disso, mas além da questão de mãos, de cabelos, de limpeza de uma forma geral, talvez proporcionar para as pessoas uma roupa que ela possa usar ali dentro, depois a gente lave, no outro dia ela usa a mesma, camiseta e calça, por exemplo, bem comuns, isso já vai ajudar bastante na questão de contaminação da rua para dentro da casa, seja a casa em si ou seja uma ILPI. Então, esses cuidados são bem importantes. Uma outra coisa que a gente tem comentado também, a gente sabe que esse vírus ele perde a vitalidade dele com temperaturas mais altas, né? Então, a função de hidratação, ela pode ter para todos nós isso, não só para os idosos, mas para nós todos isso, uma função bastante importante também, tanto de prevenção, né, de expostos, quanto de potenciais expostos. Então, por exemplo, cada vez que a gente toma bastante água, a gente engole esse vírus que pudesse estar circulando na nossa cavidade oral e ele chega no suco gástrico e lá ele morre no nosso suco gástrico, né? E, além disso, é importante a gente insistir com os pacientes tomarem bebidas mais quentes. A gente sabe que o vírus ele perde a vitalidade com temperaturas acima de 26 graus. Então, nesse momento, beber bebidas quentes, café, chá, sopas, e tomar isso com mais frequência também ajuda a gente a matar o vírus que tivesse, talvez, na nossa cavidade oral, antes ele fazer um processo infeccioso mais severo. Então, são também coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, nós orientar nossos familiares idosos, os pacientes de LPIs e qualquer pessoa a fazer isso com mais frequência, de beber água com frequência e beber também líquidos quentes, coisas quentes com frequência para tirar esse vírus que pudesse estar na nossa cavidade oral. Perfeito. Aproveitando essa questão da higiene, né, a gente está falando muito em higiene, nós temos uma parcela dos idosos que residem sozinhos hoje em dia, né, e aí eles estão proibidos de sair, enfim, e até via decreto municipal aqui em Porto Alegre, no caso, então estão consumindo muita teleentrega, né? Então, eu volto um pouco à questão da entrega de alimentos para o idoso que mora só, né? Nesse caso que ele acaba recebendo produto por produto, como diz a Simone Feijó aqui, ela fala o seguinte: como fazer entrega de alimentos para idoso que mora só? Ele com certeza não vai saber higienizar por produto. Vamos transmitir igual, né? Então é um questionamento que fica, eu acho que a doutora Neide pode ajudar nessa daí, né? E que realmente, assim, é uma preocupação que faz sentido, né? Eu não acho que o idoso não vai saber fazer, mas é o que ele faz, então, né? Qual é a orientação ao receber essa mercadoria que ele deve seguir para estar seguro, doutora Neide, né? Falando de embalagens também, etc. Rafael, então no momento que ele recebe esse alimento, né, é claro que às vezes ele não tem essa informação, então a gente tem que tentar, através dos órgãos, né, municipais, estaduais, né, de passar essa orientação para o idoso, né, que ele tem que, quando chegar o alimento, ele tem que higienizar, né, mostrar para ele a solução. Então, é educação. Acho que a gente tem que educar, né, porque, na verdade, assim, ó, talvez ele não veja, né, isso todo dia, então ele precisa, sim, usar esse hipoclorito de sódio, que isso é muito importante, é uma prevenção, tá, contra o vírus. Tá? Isso ajuda a eliminar o vírus. Então, a gente pede, né, que as pessoas que possam ajudar a família, né, os amigos, algum voluntário, que oriente esse idoso, né, e que ajude a fazer as compras, porque o idoso não pode estar saindo para fazer as compras, né? Então, no momento da entrega, que se faça alguma orientação até por escrito para o idoso. Eu acho que isso é bem importante. Para nós parece uma coisa muito simples, mas para o idoso não. Eu acho que isso tem que ser uma educação pública, né? Acho que é uma educação pública de fazer isso.
Eu acho assim, ó, Rafael, metendo um pouquinho, estava conversando com um amigo que mora no Canadá, e ele estava me explicando que lá, assim, aumentou, triplicou essa questão de solicitar alimentação de fora, né? Então, eles também se preocuparam muito com isso lá, com essa questão da contaminação, seja do motoboy, ou quem é que vai trazer, né? E uma das coisas é orientar o idoso de que ele descarte rapidamente o invólucro, né? Se ele vem lá, por exemplo, às vezes vem numa sacolinha plástica, que aquela sacolinha plástica é diretamente para o lixo, né? Muitas vezes o pessoal gosta de guardar para reutilizar em outras coisas, então aquela sacolinha tem que ser inutilizada rapidamente, vai para o lixo, né? E lavar as mãos, né? Óbvio que seria ótimo se o entregador ou fizesse isso, que é o que eles fazem lá, né? Dissesse, olha, retire a sua comida aqui de dentro e descarte isso e lave as suas mãos antes de começar a comer, né? Então, seria assim uma coisa bem prática, mas só que, claro, a gente sabe que muitas vezes o motoboy deixa lá na guarita, né, ou com o porteiro, ou coisa e tal, mas talvez seria assim, exatamente isso, sim, talvez até trabalhar a questão do porteiro, né, do condomínio que mora a pessoa, ou de dizer, olha, aqui chegou a sua comida, mas não esqueça que esse invólucro aqui, esse saquinho, essa caixinha, ela precisa ir para o lixo rapidamente e lave as suas mãos antes de começar a comer, né? Porque a gente imagina que quem preparou aquela comida esteja seguindo as regras da higienização, né? Mas quem colocou aquela comida no saquinho, lá na caixinha, e quem levou aquilo até o idoso, obviamente não tem todos esses cuidados, porque é quase que impossível. Então a gente precisa orientar ele, né? E talvez aí seja, assim, uma coisa muito bacana que a gente comentou ontem, que o doutor Emílio disse que as filhas dele se colocaram à disposição dos idosos que moram no prédio. Então, acho que esse é o momento da solidariedade, da gente ajudar, da gente ir lá até conversar com porteiros, olha, se esses nossos idosos aqui, que moram aqui na nossa comunidade, né, que é uma comunidade, não deixa de ser, que vamos tentar explicar para eles, né? Eu acho assim, a Neide falou que os órgãos públicos precisam fazer, eu concordo plenamente, mas eu acho que cada um de nós é responsável por essa comunidade, né? Eu acho que a gente precisa passar essas informações, são simples, né? Excelente. E assim, pegando o gancho, né? Nós estamos com muitas perguntas. Realmente, muitas pessoas se inscreveram nessa live e ao vivo aqui estão surgindo muitos questionamentos também, né? E a gente tem que cuidar só para não estender muito o horário. A gente já passou aqui uns 20 minutos do horário Sim. de encerramento, né? E realmente o assunto ele rende bastante, né, pessoal? Então, as pessoas estão assistindo, estão permanecendo na sala aqui. E eu vou pedir, tá? Eu lamento por algumas perguntas que vão acabar ficando sem resposta agora. De repente a gente vê se consegue agendar uma segunda, né? Eu sei que tá todo Acho mundo com a ótimo. agenda super corrida, enfim, mas de repente vai precisar de um segundo momento aí para, né, se a gente conseguir disponibilizar para o pessoal para esclarecer mais Essas dúvidas. demandas aí, né? Essas demandas são muitas demandas realmente, assim, principalmente em relação a essa questão de higiene, né? Sapatos, piso, embalagens. Tem pessoal perguntando aqui até sobre qual a restrição em comer comida crua nesse momento, né? Como sushi, por exemplo. Tem perguntas muito interessantes aí para serem respondidas, né? Nesse momento, eu queria colocar para vocês um ponto que eu acho que é o grande diferencial, inclusive da filosofia, né, dos doutores do Instituto Moriguchi, né, a filosofia de tratamento com o idoso, enfim, que é a questão da preocupação com o lado emocional, né, do idoso nesse momento. Então a gente está vivendo aí realmente um momento que não só o idoso, mas toda a sociedade está apreensiva, né? Inclusive a gente concordou aqui em não falar sobre economia, e é um dos assuntos que as pessoas estão apreensivas também, mas isso daí é pauta para outra live aí da Escola de Investidores, enfim, mas o foco é realmente esse, né? Da apreensão emocional. Como lidar, né, e como tratar emocionalmente com o idoso hoje que está apreensivo, né? Como cuidar dessa saúde mental num período em que a tensão aumenta, né? O que vocês... E agora eu deixo aberto para todos falarem, né? Pode começar pelo Dr. João, que já está com a palavra, depois o Dr. Emílio, acho que, né, também é uma pessoa que
é precursor disso aí em relação à humanização, enfim, trazer esse assunto à tona aqui de como a gente cuidar da saúde emocional do nosso idoso, do cuidador do nosso idoso, que também deve estar estressado, né, se sentindo responsável daqui a pouco como um potencial vetor, né, de carregar essa doença, enfim, como lidar com tudo isso emocionalmente agora, mentalmente. Então, eu acho que cada um de nós vai dar a sua opinião e para não estender muito essa live depois, né, a gente pode encerrar e quem sabe marcar uma segunda, né, Rafael, se for possível. Mas eu acho que essa questão emocional é extremamente importante, né, porque não existe separar o físico do emocional, né? Isso não existe. Elas andam muito juntas, né? Elas estão sempre juntas, às vezes predominando mais uma, às vezes mais outras, mas elas estão sempre juntas. Então não adianta nós ficarmos pensando em esse aparato que nós conversamos aqui sobre prevenção, se esse paciente nosso idoso entrar em depressão. E a gente sabe que uma dos grandes problemas da depressão é a baixa da imunidade, né? Então, quer dizer assim, esse idoso vai se tornar mais frágil, mais propenso ainda a adoecer. Então, a gente precisa cuidar desse lado emocional, com certeza. Eu acho que, assim, essa pandemia tem trazido apreensão e ansiedade para todos nós, né? Sejam os profissionais da medicina ou da área da saúde, seja qualquer pessoa da comunidade, hoje ela tem medo, né? Ela tem medo por quê? Porque o coronavírus, ele mata, né? Ele não só adoece, ele mata. Então, as pessoas têm medo. Obviamente, isso é normal, e é normal que se sinta isso, mas a gente não pode usar esse sentimento de medo, de ansiedade, num lado negativo, que seria aquele de baixar a imunidade. Tem que usá-lo no sentido de proteção, dizer, não, eu vou me proteger contra este inimigo, né? Mas a questão da depressão no idoso, ela é um pouco mais complexa, porque a situação fez com que as pessoas tivessem que se isolar, né? Então, o que eu teria para dizer é o seguinte, assim, ó, liguem para os seus familiares, liguem todos os dias para eles, conversem com eles, né? Eu ligo para minha mãe quase todos os dias, eu converso com ela, eu digo para ela que nós precisamos ter mais um tempo, que isso vai passar, e que tudo isso que está sendo feito, que ela não consegue ver lá os seus filhos todos os dias, os netos todos os dias, isso tudo está sendo para o bem dela. Isso está sendo para proteger a ela, não é para nós nos afastarmos dela, muito pelo contrário. Nós gostaríamos de estar lá com ela, abraçando ela todos os dias. Mas o que a gente está fazendo é em benefício dela. Tudo isso é um ato de amor, de proteção, né? Então, eles entendem isso. Eles entendem que realmente assim é preciso, é um momento difícil, né? Mas a gente precisa ligar, a gente precisa conversar, né? Quando nós falamos isolamento, nós estamos falando isolamento de corpos, não de emoções. Essa é a minha palavra final. João, Excelente. gostei muito. Acho que é por aí mesmo, né? Esse vírus está nos trazendo muita preocupação, né? Muita coisa ruim, mas, por outro lado, eu diria assim, tem coisas para aprender. Eu vou dizer da minha reflexão pessoal, né? Eu sempre corri muito, né? Trabalhando 12, 16 horas por dia. Agora me dei conta, né? Que eu estou repensando minha vida, né? Porque as coisas estão bem diferentes, né? E as coisas podem ser diferentes. E eu estou usando esse período como um momento para sentar um pouco e repensar na minha vida, né? Já que eu não estou mais correndo 16 horas por dia, né? E dentro disso, realmente, assim, repensar como é que a gente pode viver melhor e mais e melhor, e cuidando das pessoas queridas, né? E como tu bem falaste, eu também tenho pai com 94, mãe com 91, a gente tem que se falar por telefone, né? Quando a cuidadora está lá, né? A gente pode até usar o Skype, né? O celular mostrando o rosto e tal, mas eu explico para o pai, para a mãe e elas estão entendendo, né? Porque assiste o noticiário que tem esse vírus aí que eu trabalho no hospital, então eu posso eventualmente trazer risco para eles, né?
eles estavam deprimidos porque eles eram de missa diária e aí cancelaram as missas, tal. Então eu expliquei para ela que isso é uma coisa momentânea, passageira, que vai passar isso, que assistam, né, o canal lá da Itália, do RAI, onde tem, né, fala do Papa, tal. Enfim, cuidados que a gente talvez não tivesse no passado, de se preocupar, ligar, né? E também em casa, né? Depois de vários anos, estou podendo jantar em casa com minha família, né? Eu me dei conta disso, mas minhas filhas falaram: pai, que legal, a gente está jantando junto, né? E realmente, assim, é um momento de revisar o jeito de a gente ser, né? A vida da gente, pensar nos outros, ser solidário, né? E eu estou emocionado porque o pessoal lá do hospital, eu sou chefe de um serviço, né? Se reuniu e, e colocou nós, idosos, acima de 60 anos, na segunda linha, para a gente não se expor muito, porque nós somos de risco. Isso foi uma coisa espontânea, foi muito legal. Eles chegaram e disseram assim: Sr. Moriguchi, nós não estamos querendo lhe chamar de velho, mas como o senhor tem mais de 60 e tem mais uns 4, 5 que tem mais de 60, nós mais jovens vamos pegar a linha de frente, estar com os pacientes, orientar os residentes, e os senhores vão ficar na linha de backup, de apoio, maquinando as coisas, lendo artigos, estudando, nos atualizando. E foi muito legal, né? Tanto é que eu tenho ido para o hospital, mas eu não tenho mais contato direto com os pacientes, porque a minha equipe foi assumida por um colega mais jovem, né, geriatra também, né, que ele que orienta, vê os pacientes, vai com os residentes, porque os residentes têm contato diário. Então, essa solidariedade, que certamente não teria surgido se não fosse esse momento, eu acho que é um momento que todos nós temos que refletir, né? É um momento que acho que foi nos dado, né? Foi nos dado para a gente mudar a cabeça para um mundo onde as pessoas possam pensar mais nos outros, né? E isso, para mim, foi o grande aprendizado desse período. Eu nunca esperaria, né, que nessa correria toda, que todo mundo corre ali, né, que um jovem assistente, em grupo, jovens assistentes, chegasse para mim e disse assim: professor, nós temos coisa para conversar, e bem sério. Eu disse: deu problema. Aí disse: não, nós queremos, né, dizer que nós, jovens, vamos assumir a linha de frente e os senhores vão, né, ficar mais protegidos na linha de trás. E na hora, quase que chorei, fiquei tão emocionado, né, porque eu nunca esperava, né, nesse momento. Tá todo mundo com medo. Eu também tenho medo de pegar. Todo mundo tem medo. Mas eles se ofereceram, sabe? Então, a partir disso, e também em casa, de repente ter mais tempo com a família, porque a gente não está correndo tanto e talvez realmente não precisa correr tanto, né? E essa conversa que nós estamos tendo aqui, né? Se não fosse isso, a gente não estaria parado aqui 2 horas conversando sobre o assunto que é para todos nós, né? Então, a minha mensagem é que a gente realmente, essa questão de isolamento dos idosos é importante, né? Vamos fazer o que a gente pode em termos de contato, telefonema. Eu tenho feito muitas consultas dos idosos via web, usando o Skype, ou assim, tem outras coisas que eu não entendo, mas que minhas filhas sabem fazer e aí conseguem botar em contato com os pacientes. E, enfim, né, tempo de parar um pouco no sentido dessa correria toda, refletir. Esse isolamento social é importante e aproveita esse isolamento social, né, para pensar no futuro, né? Como foi dito, acho que nós vamos ter que um dia conversar também sobre a questão econômica, mas certamente eu já dei para vocês o exemplo do Japão. 9 anos atrás, o Japão teve aquele tsunami que varreu, né, a região norte do Japão. Eu estava lá bem nessa época também, onde dezenas de milhares de pessoas morreram, desapareceram do mapa porque simplesmente foram sugados pelo tsunami. Famílias inteiras desapareceram ou que ficaram um pedaço de família. E naquela época, né, me lembro, o pessoal comentando que o Japão ia falir, né? Inclusive usina nuclear, vazando energia atômica e tal. E o que eu vejo hoje? As cidades, né, o pessoal recuperando, a economia se recuperando, né? Na usina nuclear, que infelizmente continua vazando um pouco, veja só que legal, as pessoas mais velhas, tá, do funcionário da Companhia de Eletricidade de Tóquio, se voluntariaram, porque vão demorar 40 anos para descontaminar aquilo, e já passou quase 10, né? Para preservar os jovens da radioatividade, né?
as pessoas mais idosas, tá? Staff mais idosos, acima de 60, se voluntariando, e é staff que vai cuidar nos próximos 30 então, anos, porque já passaram 10, dessa usina para conter o vazamento. Né? Então, solidariedade. Então, assim, várias coisas que essas catástrofes nos ensinam e dentro disso, nós geriatras, né, cuidar dos idosos, e como cuidar dos idosos à distância, né, e não deixar eles ficarem deprimidos. Acho que é um momento de repensar tudo, né, repensar, sentar um pouco, e graças a Deus a gente pode fazer isso. Né? Então, a minha mensagem é essa, momento de repensar a vida, né, pensar mais nos idosos e ser solidário, muito mais solidário do que antes. Isso acho que é a mensagem que eu quero deixar no final. E estamos prontos para outra, tá? Rafael, pode contar conosco para outros lives aí. Um abraço para todos. Se cuide. Só quero complementar um pouquinho também o que os colegas já disseram, já estamos todos bastante emocionados com esse assunto, mas a gente vê uma discussão bastante grande com relação às pessoas terem a percepção de agora eu sou idosa, eu estou sendo mais uma vez excluída da sociedade, mais uma vez eu sou um peso para a sociedade, mais uma vez nós somos o principal problema da sociedade. Muito pelo contrário, por favor, entendam que a nossa preocupação é justo pelo zelo de vocês. Essa preocupação toda que nós temos é por excesso de zelo para com vocês, porque vocês são, nesse momento, o grupo mais frágil e de maior risco. Essa é a nossa preocupação. Então, por nós contarmos tanto com vocês e com a sabedoria de vocês, nós precisamos protegê-los disso. Então, o isolamento agora físico, como o Dr. João mencionou, não tem nada a ver com isolamento afetivo ou emocional. Nós estamos muito preocupados com vocês, no intuito de protegê-los, nós estamos fazendo essas medidas todas para que vocês continuem aqui conosco. Né? Como a gente sempre comenta, a letalidade parece baixa quando a gente fala em ser 1% só. Mas se esse 1% for alguém da minha família, alguém que trabalha comigo, alguém que eu amo muito, isso para mim significa 100% de tristeza. E isso é que nós não queremos para a gente, nem para ninguém de vocês. Então, esse é o nosso zelo para que todos continuemos bem e continuemos cuidando uns dos outros daqui para frente. Uma experiência aqui de casa, a minha mãe já está me chamando para almoço, né? Então, a falta, né, da companhia, né? Então, a gente vai ver que a maioria das pessoas trabalham, né? Não tinha a convivência diária com esses idosos, né? E tinha um final de semana. E agora, nem no final de semana, eles podem receber os seus filhos, né? Então, acho que isso é muito importante, né? De ligar sempre, né? Como foi comentado já, de dar um apoio externo, que eles sentem muito, né? Então, é isso aí. A minha mãe já está me chamando para o almoço. Já está se sentindo sozinha, né? Então, eu vou ter que... Acho que isso é importante. Então, continuem dando o apoio mesmo de longe, né? Acho que isso é importante. Porque, realmente, eles não estão entendendo, assim, por que, né, separar copos, talheres, né? Então, por que eu, né? Então, acho que isso a gente tem que dar um maior apoio também. Muito obrigada. Excelente, pessoal. Bom, eu quero, então, conduzir o nosso encerramento aqui. Eu não sei se alguns dos senhores têm mais alguma palavra para dar, né? Mas se tiver, me interrompa. Mas eu queria agradecê-los, né? Eu sei que a agenda de vocês é bem ocupada, né? E assim que nós lançamos a ideia, né? Para quem não sabe, para quem está acompanhando essa live, nós temos uma parceria nascendo hoje, né? Entre uma das empresas do grupo, a Trend Investimentos e o Instituto Moriguchi, envolvidos, né? Nessa questão da terceira idade. Enfim, estamos nos organizando aí para fazer uma instituição de longa permanência de idosos em parceria. E nesse momento que a crise ela realmente começou a acentuar aqui no Brasil e a tensão começou a aumentar, né? Eu vivo ajudando as pessoas a resolver as coisas mais mundanas, né? A parte material da economia, de investimentos, enfim. E a economia parou, né? A gente se conscientizou disso muito rápido lá na empresa, organizamos o nosso time para ir para o home office, enfim. E a gente ficou pensando, e isso é um incômodo que o empreendedor, que o empresário, que pessoas que têm uma atitude e querem ajudar têm, né, que é de não ficar parado, né, de não ficar passivo, vivendo uma história dessas passiva.
E aí, quando a gente lançou uma conversa com o pessoal do Instituto Moriguchi, eles aceitaram prontamente, né, fazer essa live aqui para informar a população. Eu lhes agradeço muito, eu estou muito emocionado em ouvir essa última parte aqui, né, que vocês estão falando realmente da parte mais humana, da conexão, né, e de valores que são os valores humanos, né, assim, os valores que tocam a nossa emoção. E eu queria deixar um recado também, já que eu lido com essa parte mais mundana, que é o seguinte: a economia, ela é um reflexo da vida, né? Então, vamos nos preocupar nesse momento primeiro com a vida, né? Que as sociedades, como o doutor Emílio estava falando agora do Japão, que passou por um tsunami, um vazamento nuclear, né? Nós tivemos várias sociedades que passaram por períodos de guerra, por períodos de peste, e as sociedades que se reergueram mais rapidamente dessas grandes tragédias humanas foram as sociedades que tiveram a união, né, a coletividade e os altos valores em primeiro lugar, né? Foram as sociedades que se organizaram em torno do respeito à vida, inclusive as leis que nós temos hoje no sentido de preservar a vida, elas vêm desses momentos turbulentos, né? Então, vamos nos concentrar na vida nesse momento, né? Vamos nos concentrar naquilo que nós temos de melhor, vamos resgatar o que nós temos de melhor, que mais rápido nós sairemos também dessa crise mundana, material, né? Que a gente também está preocupado e também é legítimo, tá? Eu queria deixar esse recado, agradecer a participação de todos, né, doutora Berenice, doutora Neide, doutor João, doutor Emílio. Realmente é uma honra contar com a disponibilidade de vocês. Tá? Para quem está nos assistindo, essa live ela vai ficar disponível, para quem não pôde assistir a toda ela. Tá? A gente vai repassar isso para a lista. Quem não se inscreveu lá na nossa lista, para ser avisado da próxima live, a gente vai conversar sobre isso. Então, obrigado pela disponibilidade já de pronto de fazer uma nova live, né, para continuar respondendo as perguntas que ficaram pendentes aqui. Eu lhes agradeço por isso. Então, vai ficar disponível essa live e nós informaremos, né, para quem está inscrito da próxima. Nós já postamos ali nos comentários dessa live o link para quem quiser já entrar na lista e acompanhar, né, a próxima e receber essa na íntegra também. E nós acreditamos aqui, todos nós, eu acredito que eu posso falar em nome de todos nós, que a informação, a educação vai ser uma excelente arma, uma excelente ferramenta para que nós possamos passar por esse período de uma forma mais leve, né, mais seguros e talvez de uma forma mais positiva, né? Então é essa palavra que eu deixo aí também e a minha gratidão para vocês aí por disponibilizarem, né, esse horário sábado de manhã. Doutora Neide, vai lá almoçar com a sua mãe, que esses momentos não têm preço, são excelentes, tá? Um bom final de semana para todos e muito obrigado. Nos vemos na próxima live aí. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.